Eu sou Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. E eu sou Gabriel Gaspar. E está começando Enquadrando, podcast de cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho amigo Gabriel Gaspar e editado pelo nosso editor investigativo, Marcelo Zaniolo. Nosso promotor de justiça. Ele faz a justiça aqui dentro, né? Porque ele corta as pessoas que falam muito. Que segredos os olhos de Marcelo escondem, né? Nossa, olha, profundo isso. Qual seria a paixão de Marcelo? A paixão dele é editar. A paixão dele é enquadrando. A paixão dele é enquadrando. Porque é a paixão mesmo, né? Pra editar, é verdade. Ter todo esse trabalho pelo enquadrando tem que ser O paixão. Enquadrando é movido a paixão, não tem como. Não tem como. Não tem como. Tem que ser isso mesmo. Pra mover isso aqui só assim. Rolou quase um desabafo aí do nosso host nesse momento, hein? Momento, pô, quer pôr alguma coisa pra fora, Fábio? Quer desabafar? Desabafa aí, né? Caraca, pesado, né? Por isso que é importante o pessoal apoiar a gente. Depois a gente vai bater nessa tecla. Olha o estado do nosso host. Tá vendo? Olha o estado... Fábio, calma. Tá tudo certo, respira. Se precisar desabafar, conta com a gente, cara. Mas sim, com Enquadrando, muito amor envolvido. Desde 2012, 2013, quando eu conheci vocês. Então, é a paixão que nos move. Enfim, pela primeira vez com um filme argentino, o Enquadrando hoje é sobre O Segredo de Seus Olhos. Filme de 2009, do diretor, né, argentino Juan José Campanella, né, que também escreveu o roteiro. E ele é conhecido por outros filmes como O Filho da Noiva, de 2001. Famosão também. E O Mesmo Amor, a Mesma Chuva, de 1999. Olha esse ano, hein? 1999. Porra. O Campanella, ele emplacou um filmaço, né, cara? Esse aí manda bem, né? Eu pensei que o Fábio ia mandar em espanhol o título. Tu não tava fazendo espanhol, né? Era espanhol que você tava fazendo? Então... Cadê? Momento agora de você... Esse é o episódio pra você brilhar, Fábio. Eu gostaria de ouvir na língua mãe. Na língua mãe. A língua madre, como diria o Fábio. Então, eu tava fazendo espanhol de fato, mas eu dei uma parada com o espanhol, porque não tive como continuar, mas seria algo como El Secreto de Sus Olhos, ou Ojos, dependendo do lugar, né? Ojos. Dependendo da pronúncia. Tem uma questão aí com o título, né? Porque ele foi traduzido em outros países, dando mais indícios, né? Do final do filme, por exemplo. A grafia em espanhol, de fato, ela protege o clímax do filme no final, porque... O filme em inglês é como se fosse O Segredo dos Olhos Deles, mas eu não sei por que isso entregaria o final. A grande questão é que o título em espanhol, ele deixa essa ideia dos olhos não tá associado a um gênero específico, entende? Então fica algo muito mais aberto, fica muito mais subjetivo, entendeu? Entendi, porque pode se aplicar tanto aos olhos dela, quanto aos olhos do assassino, né? Então é o segredo dos olhos deles, o segredo do olho delas, né? Tem essa questão de gênero, né, cara, que surrolhos fica, né, ambíguo, né? Surrolhos, gostei do espanhol, surrolhos. É uma fusão do português com o espanhol. Surrolhos. Enfim, né? E esse filme, eu acho interessante trazer a informação aí, mas é um filme que alcançou uma bilheteria muito alta mundialmente. Foi expressiva. Muito expressiva. Sobretudo depois do Oscar, né? Sobretudo depois do Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Cara, eu lembro que ele fez um sucesso gigante. Gigante. Todo mundo comentava do filme. Ele fez um sucesso gigante e alcançou 35 milhões de dólares, que era a informação que eu não sei se o Daniel tinha aí, mas... Desculpa. Por favor, gente, né? Sucesso gigante pra um filme argentino, né? A gente não tá falando aqui que vai entrar no top 10, não é isso? De um filme da Marvel, Não é um blockbuster, né? Não tinha nem essa pretensão, mas o Campanella, ele realmente fala que, cara, chegar até os indicados do Oscar e ganhar foi realmente muito importante do ponto de vista comercial, né, pro filme. Ele foi um catapulta, assim. Claro. E o melhor filme estrangeiro, cara, ali pra mim é a grande disputa, porque é sempre filme brabo demais. O último, tem galera que não curte, mas o último, por exemplo, Drive My Car, foi um filme que eu conheci através dessa premiação, né, do Oscar, e é um filme sensacional. Então, é sempre uma disputa ali muito conceitual, sabe? E traz filmes muito legais. Essa ideia de melhor filme estrangeiro também tá sendo problematizada já há algum tempo, né? Então... É meio ridículo, né? Mas tudo bem. Mas traz filme bom pro Oscar. Isso que eu fico assim, sabe? Traz filme bom. A bilheteria do filme foi quanto que você falou, Fábio? 35 milhões de dólares. Só ter uma noção em perspectiva, né? O orçamento do filme foi 2 milhões de dólares, sabe? Então, assim, o filme foi um sucesso. Acho que foi bem, hein? Acho que foi bem. Foi um sucesso. Foi. Então você pensa nessa condição mercadológica, realmente, o filme foi um sucesso, mas além disso,
isso, ele é um thriller, né, muito, muito legal de você acompanhar, né, ele te prende, então eu acho que esse filme, ele tinha tudo pra realmente fazer um grande sucesso, com um roteiro maravilhoso, e aqui a gente tá falando também da presença de Ricardo Darín, que é, porra, um ícone argentino, uma lenda, né? E que ficou muito óbvio, né, é um grande ator já desde muito tempo, mas ele realmente teve a sua carreira internacional, assim, bastante valorizada realmente após, né, tá presente aqui nesse filme, né, então, e tem entrevistas muito famosas do Darín, inclusive, sobre o assunto Hollywood, né, então ele vira um ator a nível, né, global, conhecido, projeção global, mas que se mantém no cinema nacional argentino, vamos dizer assim, por uma questão ideológica, né, então isso é muito interessante. Essa entrevista aí que o Daniel falou, só a título de curiosidade, coloquem de fato no Google, Ricardo Darín, convite Hollywood, vale muito a pena ver essa entrevista é curtinha, cara, é incrível. Vale muito a pena. É maneiro mesmo. Mas eu acho que todo o casting do filme são estrelas do cinema argentino, né? A Soledad, que faz a Irene, e o Guillermo Francella são grandes estrelas na Argentina e grandes atores, tanto é que a gente vê que é um trabalho estupendo, assim, no filme, né? O Darín tem uma projeção maior internacional, sem dúvida, mas são grandes atores. Cara, a Soledad, ela impressiona nesse filme. Assim, é absurdo. Assim, ela me impressiona, mas o Guillermo fazendo o Sandoval, pra mim é o brilho máximo desse filme. Também, é muito bom. Eu gosto muito do personagem do Sandoval, cara. É incrível. E o próprio personagem do assassino também, o assassino e o marido, né? O ator que faz, né? Os atores que fazem ambos, cara. Sim, claro. Também tão absurdos, assim. Porque muito desse filme é sobre o olhar, né? É sobre, às vezes, a personagem tá falando algo e o olhar tá passando outra coisa. Então, tem esse nível de complexidade na atuação, né, cara? Que é você não se escorar nas falas do seu personagem pra passar o que aquele personagem tá pensando, sentindo, sabe? Então, assim, pô, é um trabalho que tem uma complexidade em nível de atuação fora de série. É fora de série, filmaço. Eu acho que, como o Gabriel gosta de dizer, né? São aqueles filmes que agradam público e crítica, que tem várias camadas, mas que a primeira camada ainda assim é maravilhosa e você pode ver só por ela. Só pelo caso, só pela trama, né? Só pelo romance. Então, assim, maravilhoso. Filmaço. E por que a gente tá trazendo esse filme pro Enquadrando? Isso é interessante, né? A gente tem lá o grupo do Telegram, a gente colocou em votação qual seria o próximo filme do Enquadrando. Entre os filmes indicados lá, estavam 500 Dias com Ela, A Rede Social, O Segredo de Seus Olhos e O Lado Bom da Vida. E esse filme ganhou. Então a gente... Com uma vantagem boa. Uma vantagem boa. Esse filme ganhou. E então a gente trouxe esse filme pro Enquadrando. Escolha dos nossos patrocinadores. Engraçado que eu não sei o quanto as pessoas já viram esse filme, quanto ele alcançou do nosso público atual, assim, sabe? Então de fato é um risco trazer esse filme pro Enquadrando, mas a gente trouxe mesmo assim porque era uma vontade dos nossos ouvintes, então tá aí como um presente pra vocês, galera. Segredo dos Seus Olhos. A democracia venceu, né, Fábio, dessa vez? Venceu. A democracia sempre de vencer, né? Tomara, vamos lá, né? Exatamente. Mas assim, eu acho que a gente também tem que trazer mais filmes sul-americanos, temos que trazer mais filmes nacionais também. Isso é um dever nosso também. Não é só número, Exatamente. Não é um dever nosso, acho interessante. E se você não viu esse filme, ele é um thriller que vai ter um mistério envolvido, então faz o seguinte, não ouça esse podcast, assista o filme antes, né? Porque é um filme que vale muito a pena você assistir antes de ouvir esse podcast, senão você perde uma experiência magnífica. Tá molinho de assistir, tá? Tem na Amazon. Eu vim com essa ideia de a gente frisar muito bem essa questão, cara, porque esse filme, muito do impacto dele tá, sobretudo, numa reviravolta final, acho que fecha muito bem. E se assim, a gente vai falar tudo aqui, a gente vai basear o início da nossa discussão, provavelmente já vai tocar nessa questão, né, do que o filme aborda, por fim. Então, cara, se você não viu O Segredo dos Seus Olhos, você tem essa pretensão, para de ouvir o Enquadrando agora, vai lá, vê o filme, tem no Star Plus, tem na Amazon, tem um monte de lugar, e depois você volta aqui, porque a gente vai estragar a sua experiência. Normalmente os ouvintes falam pra gente que a gente engrandece os filmes, né, isso é muito bom, isso é muito legal, mas aqui temo que isso não vai acontecer, e a gente vai estragar o filme pra você. Esse não é o filme pra você ouvir o Enquadrando primeiro e ver o filme depois. O Enquadrando vai apequenar o filme, que agora eu me senti... Não vou gravar mais. Tô brincando. Não era sobre isso, assim, é porque tem gente de fato que às vezes ouve o Enquadrando pra depois assistir o filme. Só que, pô, você vai perder uma experiência legal nesse filme. Então, é um conselho. É um filme é um filme de investigação, né, cara? Então, assim, ele traz surpresas do caso, né? Você fica na expectativa, traz aquele clima, né? Você querer saber o final da história, sabe? E realmente tomar um spoiler desse filme é relevante pra experiência do filme. Então, vamos para o sinopse? Vamos que a gente tá enrolando. Mas antes da sinopse, eu gostaria de dizer que o Enquadrando, ele tem uma campanha no Apoia-se. Então, se você puder apoiar o Enquadrando lá no Apoia-se, fique à vontade. O link é apoia.se/enquadrando.
Enquadrando. E você pode ajudar a manter esse projeto e até engrandecê-lo também, né? Então a gente pode alcançar novos horizontes com o seu apoio, mas a gente entende o momento do Brasil, a gente entende tudo e se você não puder apoiar, pelo menos divulga o Enquadrando, porque você já faz muito pela gente, só de você divulgar o Enquadrando, se cada pessoinha divulgar pra uma nova pessoa Enquadrando, a gente alcança milhões. Então é isso aí. A gente alcança o dobro de vocês. Aí que tá, não, a gente alcança mais, porque você vai ouvir isso várias vezes, então vai divulgar várias vezes, entendeu? Então... Entendi tua perspectiva. Tudo bem. É a longo prazo, né? Exatamente. Ok. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial a alguns ouvintes que apoiam Enquadrando, como Marcela Takahara, Alexandre de Salles Bandeira, Hudson Silva, Tadeu Capistrano Bufa, Heitor Greco Aguiari e Leonan Lisiero. Muito obrigado, galera. Valeu. Pessoal, chegou aquele momento aguardado aí pelo público, sobretudo ali do Twitter. Mas quem quiser fazer no Instagram também, pode fazê-lo, que é o momento Enquadrando Agora, cara. É o momento ali que a gente tem uma interação ali com o nosso público, né? A gente aproveita até nosso público para ajudar no engajamento do episódio. A verdade é essa. A verdade nua e crua é que eu quero ser um engajamento, né? Então ajude a gente divulgando a hashtag Enquadrando Agora, que é o seguinte: agora, nesse momento, enquanto você tá consumindo o programa, sabe, você vai fazer uma dessas duas opções que eu vou te dar aqui. Duas, ó. Tem opção também. Não quero te constranger assim não, tá? Olha. Que é uma. Ou você pode tirar uma foto dos seus olhos e colocar no Twitter lá a hashtag Enquadrando Agora e coloca também escrito lá o segredo dos seus olhos, que eu acho que vai ficar bacana isso escrito ali junto com a foto Suhorros dos seus olhos. Ou se você for uma pessoa mais tímida, tal, não quiser tirar foto dos seus olhos, tira uma foto. Tira uma foto dos olhos de outra pessoa aí. pode ser uma pessoa também. Mas é a foto daquilo que você está olhando agora, aquilo que você está mirando agora. Beleza? Posso te dar uma terceira opção aí, ô Gabriel? Só pra agregar? Por favor. Ih, tá cheio de opção. Tá virando vestibular. Você pode também marcar e indicar o nosso episódio para o seu oftalmologista. Também acho que faz sentido. É uma opção Pra também. qualquer pessoa é válido. É uma opção também. Mas coloca essa foto no Twitter com a hashtag Enquadrando Agora, que eu vou retweetar todas que aparecerem por lá, beleza? Esse é meu compromisso com você. Muito bom. Sinopse. Exposito está escrevendo um romance sobre um caso de homicídio não solucionado, enquanto relembra os fatos que viveu durante a investigação do caso. Gostei. Curto e grosso. A princípio, eu acho interessante essa sinopse ter não solucionado, porque parece que o homicídio não foi solucionado. Eu ia discordar, porque eu discordo. Então, sim, exatamente, eu também discordo, mas eu fiquei com essa sensação, e aí eu acho que vale a pena isso estar na sinopse, porque se você tiver um homicídio solucionado, sabe, tipo, você vai começar a entregar coisas do filme. E esse filme me lembra muito um outro filme que se chama Memórias de um Assassino, do mesmo diretor de Parasita, qual é o nome dele? Bom Joon-ho. Memórias de um Assassino do Bong Joon-ho, porque você tá investigando, você tá acompanhando uma investigação que não teve solução ainda, né, esperando por essa solução. E aí eu fiquei com essa sensação, pô, mais uma vez eu vou ver esse filme até o final e não vão pegar o maldito, porque pra mim, pô, você tá lá 25 anos depois da investigação, porque não pegaram o maldito assassino, né? E na verdade, não, em algum momento pegam ele, a gente sabe quem é, então... Cara, eu até notei isso aqui, cara, vendo o filme, que isso que você falou é interessante, né? Porque a gente tende a pensar, né? Pô, um caso, né, que o cara vai voltar 25 anos depois é um caso não resolvido. Mas não, o cara até foi condenado, foi, né, julgado e condenado, né, pela justiça. Eu até notei que não é um caso não resolvido, é um caso mal resolvido, sabe? Um caso mal resolvido que, pra ele mesmo, né? Com pessoa, enfim. É um caso mal resolvido. Exatamente. Eu achei interessante a tua sinopse, porque ela já trabalha uma questão do filme que pra mim é muito forte, cara, que é a ideia de você mesclar duas histórias no final das contas, né? A gente tá vendo o Benjamin investigar o caso Morales lá no passado, ao mesmo tempo a gente tem uma linha temporal aqui do Exposito nos anos 2000 praticamente, em que ele tá relembrando certos eventos, e eu acho que a grande parada desse roteiro é conseguir fazer com que essas duas histórias, são duas histórias diferentes sobre o mesmo personagem, são dois momentos diferentes da vida desse mesmo personagem, você consegue ter o arco da primeira história, o arco da segunda, e você consegue acompanhar o arco das duas juntas, como se fosse uma história somente, uma coisa única. Isso é incrível como você consegue acompanhar a história do Segredo dos Seus Olhos. E assim, outro fato importante já pra casar com essa abordagem é o fato de você não ter em momento nenhum aquela muleta de ter um tipo de fotografia muito diferente para cada tempo. Você não tem uma informação de beira de página ali com ano e data de nada, mas você percebe que há a passagem de tempo de maneira muito clara, através da maquiagem, né? Através do figurino. Então, cara, eu acho isso incrível nesse filme. Através, sabe de que também, Daniel? A atuação, cara. O Darin mais velho, né? O Darin de 25 anos depois, o Darin jovem, eles são muito parecidos fisicamente, tem uma maquiagemzinha
detalhezinho, outro ali, né, diferenciando eles e tal, mas você vê o jovem, né, com muito mais energia, a postura corporal dele, sabe, o jeito como ele se movimenta, iniciativa maior, sabe, uma explosão, um movimento de corpo, sabe, muito mais acelerado, sabe, do que ele velho, ele tá bem mais cansado, os movimentos dele são mais lentos, um pouco mais corcunda, sabe, assim, mas não só a maquiagem, né, mas a própria atuação, é o mesmo personagem, é o mesmo ator fazendo o mesmo personagem no mesmo filme, mas entrega atuações diferentes, sabe, de acordo com o momento de vida ali que ele tá, cara, isso aí, pô, é muito foda. A gente falou, né, que o filme se passa em duas linhas do tempo, né, uma no passado, outra no presente, mas na verdade ainda é mais complexo que isso, que o personagem tá escrevendo um livro, né, então assim, em vários momentos tem coisas que ele escreve ali que é imaginação dele, e tem momentos que ele não viu, né, e ele tá só imaginando, como por exemplo nessa cena que ele encontra o corpo e tal, ele começa a imaginar como foi o ataque, o possível ataque que ele não viu, né, que ele não tava lá. Então assim, além dessas linhas do tempo, tem a linha também que ele tá escrevendo e tem a linha de imaginação dele, sabe, que ele vai imaginando várias hipóteses. Então assim, é uma complexidade de linha do tempo, porra, muito grande, cara, no roteiro desse filme. E não gera confusão em nenhum momento. Não gera confusão. Em momento nenhum, você entende exatamente, isso aqui é ele pensando, imaginando, isso aqui é ele escrevendo, isso aqui é no passado, isso é no presente. E em nenhum momento você fica confuso, né, cara? Isso é, eu acho que tem uma parada que chamou a atenção, assim, eu já vou logo elogiando realmente que pra mim é um dos melhores roteiros que eu já vi. É engraçado quando você começa a estudar cinema, começa a estudar roteiro, 3 roteiros no geral são muito mencionados como roteiros considerados perfeitos. Tem outros, mas são 3 que são muito recorrentes. Um é Casablanca, e lembra, tem muita relação com esse filme aqui. O outro é Chinatown, que também tem muita relação com esse filme aqui, porque o Chinatown é um filme do Polanski, que é um noir com o Jack Nicholson, né? E o último é O Silêncio dos Inocentes, que tem uma camada de noir também, de um policial também. Então, olha, filmes policiais, quando são bons, são impecáveis, é isso, né? E eu acho que Segredo dos Seus Olhos tá num panteão aí talvez dos melhores roteiros já feitos, assim. E tem um detalhe pra mim que é o que torna muito assustador a qualidade desse roteiro. Tudo é amarrado, tudo tem importância, cada elemento tem importância e vai ser utilizado. E tá no detalhe, né? Tem um monte de pista-recompensa. Tem muito. E assim, no geral, tudo gira ao redor do protagonista e dos personagens, mas no geral isso não é fácil de fazer e é até perigoso. Eu vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Você pega um filme de super-herói, por exemplo, em que tudo gira ao redor do herói, né? Então, normalmente até o próprio antagonista vira vilão por conta do próprio herói. Tudo tá conectado ao redor do herói. Isso é bastante incômodo, A solução final é apresentada no início pro herói. Tudo é amarrado e isso gera, na verdade, um desconforto. Gera, na verdade, na gente uma desconfiança, porque incomoda. Aqui, tudo é amarrado e faz total sentido e é absolutamente natural. É muito perfeito, cara. É orgânico, né? Tudo orgânico. Eu tenho até alguns exemplos. Me vem à memória aqui, uma coisa que foi muito marcante pra mim é toda hora a ideia deles deixarem a porta aberta, né? Porta, fecha a porta, deixa a porta aberta, né? A cena final vai ter uma rima com isso. A porta é como se fosse os olhos do escritório. É por onde as pessoas que estão fora do escritório estão enxergando o que tá acontecendo ali dentro, sabe? Então, ter toda essa questão o tempo inteiro ali, abrir a porta do escritório, deixar a porta do escritório aberta, fechada, né? Faz também essa rima aí justamente com o que a gente pode observar ou não daquela história, né? Você tem uma opinião do marido da menina assassinada, né? No caso Morales, sobre pena de morte lá no início do filme. E isso vai deixar muito mais crível a decisão tomada no final. O próprio Temo, né? Aquele bilhete que poderia soar a coisa mais pista-recompensa de todas, de certa forma, eu compro a ideia de como se fosse algo absolutamente natural, né? O cara no processo criativo ali acorda, escreve um rabisco alguma coisa e volta. São realmente sementinhas que o cara bota espalhadas no filme. Esse exemplo da máquina de escrever eu vou guardar para um momento mais especial, né, mais pra frente, porque a máquina é a prova de que esse roteiro, ele é absolutamente cuidadoso. Eu gosto Mas também. a gente pode falar de coisas mais simples, por exemplo, o Sandoval, que é um parceiro ali do investigador, né, do oficial de justiça. Cara, o Sandoval, primeiro, o jeito dele, as características dele como pessoa ajudam a solucionar o caso. Isso é muito legal. Ele é muito diferente do Expósito, né? Ele é muito diferente. Ele pensa diferente, né? E isso faz sentido. A forma que ele pensa faz sentido. Exatamente. A forma como ele pensa faz sentido. Você pensa, esse cara levaria essas cartas. Exatamente. Ele é um cara mais reflexivo, ele é um cara mais que gosta de fazer essa ponderação sobre vida e tal. Exatamente. O fato dele viver no boteco bebendo vai afetar o caso. E de uma forma absolutamente natural. O fato dele beber e o amigo dele ter que levar ele pra casa muitas vezes, ou ter que convencer a esposa de aceitá-lo em casa, que é algo que você percebe que é pregresso, é antes do filme, vai afetar o caso. Vai afetar a trajetória dos dois personagens. Então, assim, tudo é amarrado e muito bem amarrado, cara. Muito foda. Sim, cara, sim. E como esse personagem do Sandoval é apresentado já, cara, é muito interessante porque é de forma muito rápida você mostra a ligação dos dois, né? Começa com ele, que o Daniel tava falando, né, sobre a transição do passado pro presente, ser feito de forma extremamente orgânica, né? Começa com ele, o personagem do Darim, o Exposito, no presente, fazendo uma cantadinha, né, pras mulheres ali no tribunal, sabe? E aí, quando o filme corta pro passado, na cena seguinte, você vê o Sandoval fazendo essa mesma cantada
na primeira cena do Sandoval. Ou seja, pontua, né, que, ó, esse personagem aqui, né, foi muito importante pro Exposito. É um personagem que o Exposito ouvia e aprendeu coisa com ele. E engraçado, né, porque assim que teve essa primeira cantada do Exposito, né, eu falei, eu tô vendo um filme que tá preso numa época. Pensei, e logo assim, sabe, tipo, caraca, sabe, tipo, esse filme deve ter envelhecido mal. Já não sabia o que esperar, sabe? E aí vem esse momento do Sandoval, que o Sandoval faz isso. Cara, na hora eu pensei, esse cara vai morrer. E esse cara é importante, porque deve ser isso. É o mentor, né? Ele tá no arquétipo do mentor, digamos assim, né? É, exatamente. Ele é um personagem absolutamente incrível. E eu vou falar sinceramente que, cara, eu gargalhei quando ele não tá querendo, né, ser interrompido ali na investigação. E ele basicamente ele atende o telefone falando assim: alô, bom dia, boa tarde, aqui é a base dos revolucionários. E aí toca de novo ele: aqui é um banco de esperma, não sei o que. Cara, é muito foda. Aqui é banco de esperma. Porque além de ser muito engraçado, assim, mostra um pouco também de um clima que é importante pro filme, um tom naquele, né, vamos dizer assim, no cenário do nosso protagonista, que é o serviço público, que tem esse preconceito nosso de que é caótico, a galera tem uma má vontade, de que você tem uma incompetência ali. Então cria-se um cenário em volta dos personagens que é importante, que às vezes é justificado, às vezes não é justificado, né? Mas dá esse tom que é muito importante e trabalha o humor que é muito bom, que esse personagem é muito bom, né? O humor dele é muito bom. O humor dele ser tão crível, cara, é o que pra mim torna ele tão... E assim, acho que aqui tá talvez um ponto muito difícil de se equilibrar, porque é um filme que tem um tema forte, pesadíssimo, tema né? pesado, sensível demais, sensível demais, mas que ele consegue oscilar muito bem entre a comédia, tem um tom cômico e isso não sai do controle. Acho que esse é o ponto. Isso não sai do controle em momento nenhum. E essa oscilação de uma cena que tem uma cena de humor pra uma cena que vai ter um tom muito mais pesado logo depois, isso acontece como se fosse a nossa vida real mesmo, né? A oscilação da vida. Isso é importante pra você ter esse choque até, sabe? Porque você sai de uma cena leve, né, assim, com o Sandoval conversando com o Exposito, piada um com o outro, né, o Exposito fazendo piada com o investigador, pra depois você receber ali a cena do crime propriamente dita, né, que é uma cena extremamente forte, filmada com muita crueza, sabe? Esse contraste, essa alternância de gêneros é importante, porque esse contraste provoca o choque que o diretor quer, né, na gente, né, daquele crime. Eu acho que um exemplo perfeito para o que você tá falando é a própria introdução. Você percebe ali basicamente o Benjamin, né, que é o personagem do Darin. Ele recebe um caso que basicamente ele tá tentando empurrar pra frente, né? Como eu tô falando, é esse tom, né? Você tá falando de um tribunal, você tá falando de um serviço público, então tem aquela sensação de vai empurrar o trabalho, má vontade, blá blá blá, esses preconceitos que nós já temos. Então você vê muito papel, tudo é muito confuso, né? Um tentando empurrar o trabalho pro outro, ele vem debochando da situação, vem reclamando da situação enquanto ele tá indo pra cena do crime. Quando ele chega na cena do crime, ele toma um choque assim como nós tomamos. Basicamente o Benjamin, ele se cala, ele fica encarando o corpo da menina durante muito tempo e ali parece que a realidade mais crua, mais cruel de todas, devora a burocracia. Devora totalmente, destrói essa burocracia, essa parte, vamos dizer assim, burocrática e chata do trabalho, e ele ali vê a importância do trabalho dele, a importância da função. Essa cena é bem legal, porque ela coloca a câmera, ela vem acompanhando o Benjamin ao longo da cena do crime, mas ao chegar no ambiente da cena do crime, ela foca a reação do Benjamin antes de mostrar pra gente o que está acontecendo. E aí você já tem o tom da seriedade do que está acontecendo antes. Isso acontece em um outro momento do filme também, quando a gente tem uma outra morte importante também, né? A morte do Sandoval. Isso também acontece, é a mesma situação. A câmera acompanha, mas na hora mais importante ela vai focar na reação. Óbvio que essa decisão é uma decisão até, de certa forma, inteligente do ponto de vista prático. Você tem um ator como Darin, ele vai te entregar uma atuação que é um ponto alto, né, no filme, então você cola ali perto dele, filma, expõe os olhos, que é um tema também recorrente aqui nesse filme, né, a exposição dos olhos. Então é uma forma de você também deixar o ator te entregar o que você sabe que ele vai te entregar. Eu acho que você registrar primeiro a reação do Benjamin quando ele se depara com a menina assassinada, né, é aquela cena tão brutal, e também depois quando ele vai encontrar o Sandoval, eu acho que é importante, como você falou, o tema aqui são os olhos, e tem uma outra camada, né, tipo, os olhos, eles registram. Aquela cena nunca mais vai ser esquecida pelo Benjamin, né, então, e nem pela gente, mas principalmente pelo Benjamin. E isso é uma temática, isso é um elemento muito importante pra trajetória dele. E muito importante pra compreender esse filme como um todo também. Exatamente. E logo no início, o Benjamin tá escrevendo, né, esse romance, ele tenta escrever essa cena 2 vezes, né, ele amassa o papel e joga fora. Numa terceira vez ele escreve, a gente não viu o que ele escreveu, e ele dobra o papel e guarda, né, é como se ele tivesse realmente guardado aquela primeira impressão com ele a vida inteira. Ele sabe de fato qual foi a impressão, né, como o Rodrigo falou, né, ele registrou nos olhos, mas é algo que só ele tem pra ele. Aí ele dobra o papel,
papel, né, e guarda dentro do livro. Realmente é um momento marcante que vai ser importante pra ele se fixar tanto no caso e retornar pra ele anos depois. Esse roteiro, ainda buscando entender um pouco mais sobre esse filme, ele é interessante que ele é muito bem encaixado um gênero, né? A gente tá vendo um romance. A gente falou recentemente de romance, né? Quando a gente falou no último Enquadrando, que a gente falou sobre La La Land. A gente fala que é um filme todo estabelecido no gênero de romance. E esse aqui, também, o roteiro é encaixadinho no gênero do romance, né? Você tem lá o início, o encontro do casal, né? E aí eles vão se aproximar, em algum momento eles vão se repelir porque eles têm ideias diferentes. Algo une eles, né? Que é esse próprio caso, eles vão se reaproximar. E aí você tem dois finais, né? O final de um arco e o final do outro, né? Que é novamente eles se aproximando. E aí você fecha o gênero do romance como se fosse lá 25 anos depois, né? Com sucesso. Esse ponto que você colocou era algo que eu falaria. Eu acho que esse roteiro, ele é muito, muito maneiro por conta disso, sim. Ele dá aquela sensação de ser um policial, de ser um noir, mas o que gera o noir, o que gera o policial, na verdade, é o romance. Tipo, o filme é um romance. Tanto é que eu vou dar uns exemplos de como esse filme trabalha o noir. Ele trabalha de uma forma, às vezes, um tanto particular, né? Eu acho que ele é um noir bastante argentino, assim, muito autêntico, muito honesto. Mas ele bebe, sim, do gênero noir. Mas, assim, pensando ele como romance, o próprio final é uma prova disso, né? Porque se você tem o primeiro final, como você falou, em que você tem o Benjamin encontrando, né, o Morales, e o Morales aprisionou o Gomes, né? O cara que estuprou e assassinou a esposa dele. Se o filme termina ali, ele é um noir, né? Porque o noir, ele tem uma tendência, ao final, dar um passo além na degradação. É um passo além no submundo, é um passo além na camada mais obscura. Só que o filme não termina ali, né? Ele te dá o final do noir, mas depois ele dá um final além, que é o final do romance, que é o final do filme. Então, assim, o filme se trata de um romance, e o maneiro é que é o romance que traz o noir, cara. Isso que é muito foda nesse roteiro. É muito foda, muito foda. É o romance deles que também estabelece os problemas. Tudo, estabelece tudo. Existe o caso que ele tá lidando, existe o caso, mas as consequências do caso, pra ele, sabe, são em função do romance dele. Eu vi uma entrevista do Campanella e ele falou basicamente sobre esse assunto, que ele falou, cara, a gente conseguiu encontrar o tom, quando a gente conseguiu encontrar o equilíbrio e dar a mesma importância, tanto à investigação criminal, quanto à evolução do romance do casal. Então essas duas coisas tem que estar no mesmo peso. É por isso que a gente tem essa oscilação aí, esse equilíbrio tão bem determinado. Eles conseguiram dar o mesmo nível de relevância para as duas coisas. Realmente, assim, quando você vai ver assim, um roteiro bom, né, vai estudar assim, uma estrutura de roteiro boa, é interessante que o protagonista, ele, né, na maioria das vezes ele tá resolvendo um conflito externo, tá resolvendo algum problema, mas que esse conflito externo esteja emparelhado com um conflito interno, né, que ele também tem que resolver. Um exemplo bem simples, assim, no filme Tubarão, né, no Tubarão é um policial que tem medo de água, né, tendo que enfrentar tubarão, que é um problema externo, né, então tem sempre um conflito interno, né, que vai ser trabalhado paralelamente ao conflito externo, vai dificultar, né, ou servir para ilustrar aquele conflito interno. Aqui, cara, nesse filme, é trabalhado simultaneamente, né, como o Daniel até falou, né, o diretor falou que conseguiu entregar um filme bom, né, no conceito dele, quando as duas coisas estavam equilibradas, né, a solução do crime, né, e a solução do romance em si, né, esse conflito interno e esse conflito externo. E os dois são trabalhados nesse paralelismo intrínseco, sabe, o tempo inteiro, de modo que se o filme terminasse, né, com a solução do crime só, seria um filme no ar, realmente, né, mas a função da solução daquele crime, né, quando ele enxerga, né, os dois personagens ali com a vida vazia, ele enxerga que, potencialmente, se ele não tomar nenhuma atitude, né, ficar só com medo, temendo e tal, né, ele vai ter essa vida vazia pra sempre, né, vai mover ele a se agir, ou seja, a solução do conflito externo vai fazer com que ele consiga resolver o conflito interno, né, e agir, de fato, né, poder, né, enfim, se declarar lá, a gente imagina, né, pra mulher lá que ele ama e tal, né, então, assim, é muito importante isso, assim, em todo filme que se preza, você, por favor, repare isso nos filmes que você vai vendo por aí, é muito importante que haja esses dois conflitos e que os dois estejam relacionados, tá? O filme que tem só um ou outro tende a enfraquecer muito a sua potência ali como filme, sabe? Então, isso aí é fundamental pra todo filme e raros conseguem chegar nesse nível de equilíbrio, mas é pra ser algo mínimo, sabe? Em todos os filmes, o filme que não tem isso ali já é um filme um pouquinho despreocupado. Sobre o roteiro desse filme, a gente tava falando que romance, ele acaba estabelecendo os problemas e as consequências pro personagem principal, né? Porque aqui você vai ver que ele vai engajar na história muito com o caso, né? E o caso vai movimentando ele até o momento que ele esbarra nesse romance. E aí as consequências passam a ser todas que vão ocorrendo pra ele. Você sente a ameaça de morte pra pessoa que ele ama. O Sandoval, que é o amigo dele, é assassinado e cria esse temor gigante, né? Dele ter que se afastar dali, ter que se afastar da menina. E você vai ver no final, o
reencontro deles, né, trazendo todas essas tensões de volta e as consequências que aquele caso trouxeram para aquele relacionamento. Cara, eu vou até além, porque eu acho assim, primeiro, não é por acaso que ele tá escrevendo um romance, você vai perceber que nesse romance, a grande questão dele, a grande dúvida dele realmente é como termina e como ele vai trabalhar a relação do casal, né? O romance, de fato, dentro desse romance, né? E se você prestar atenção, a memória dele, quando ele busca o caso vem logo depois da chegada da Irene, né, no tribunal. Então, assim, a memória dele tem muito a ver com a Irene, ainda assim, né? Ainda que o caso seja muito importante. E aí, logo antes do caso, né, ele já faz o comentário com o Sandoval e o Sandoval fala, olha, você não consegue fazer essas piadinhas que eu faço, esses galanteios que eu faço, porque você tá apaixonado. Então ele já tá envolvido antes mesmo do caso. E eu acho que o caso vai ser muito importante, ele vai se envolver demais com o caso exatamente porque ele tá apaixonado. O caso vai ganhar muita relevância pra ele, não só porque, óbvio, é uma situação absolutamente profunda e dramática, drástica, mas porque ele tá apaixonado. Pra mim, quando ele encara aquele caso, ele tem dois efeitos, assim. Ele já tem uma certa resistência, né, de tentar algo com a Irene, porque a Irene é de uma faixa social diferente, namorando um cara importante e tal, ela também com uma carreira absolutamente importante. Ele se sente o cara solitário, ele se sente o cara fora da caixa, ele se sente o cara fora do aquário, né? Tipo assim, um cara deslocado. Com esse vazio, né? Com esse vazio que o filme vai trabalhar posteriormente. Exatamente. Que ele não tem muito o que oferecer pra Irene. Quando ele se depara com o caso, pra mim ele tem dois efeitos. O primeiro ele se depara com um viúvo que tinha um amor, o Morales, que tem o amor mais profundo e mais determinado que existe pra com a esposa que acabou ser assassinada. Então, assim, eu acho que ele faz um exercício, tipo assim, eu não conseguiria oferecer um amor desse calibre pra Irene. Então, assim, ele repete toda hora que o amor do Morales é uma parada, assim, inigualável, inalcançável. E o outro exercício que ele acaba fazendo, que acaba também retardando ele, dificultando ele de se declarar ou de abraçar esse relacionamento com a Irene, é o fato de que pela primeira vez ele tá confrontando a possibilidade de passar por uma decepção profunda. Porque quando você tem um amor e você se lança a ele, e você tem esse amor interrompido, aqui no caso, né, do Morales é por conta de uma situação brutal, um assassinato brutal, mas pode ser por uma questão mais eventual, como um rompimento, uma decepção, ele vai pela primeira vez, talvez na vida dele, encarar essa possível decepção se ele abraçar esse amor, que é algo que parece pra ele não ser tão comum. Então, assim, isso tudo faz ele ficar mais resistente à tentativa de realmente ter essa vida com a Irene, né? Deixa eu contribuir com uma parada, rapidinho. É porque você citou o momento em que ele tá escrevendo o romance, logo no início. Eu acho que também o fio da meada do romance é o relacionamento deles, né? Porque ele começa descrevendo essa despedida. Mas é engraçado, porque você vê, lembrar da Irene é lembrar do caso. É engraçado que me parece isso, né? Ao momento que ele lembra da Irene, o momento mais doloroso da vida dele, né? Que é o momento que ele tem que se despedir, ele começa a escrever sobre essa despedida, né? Porque a gente acompanha essa despedida no trem, e é uma coisa bem a lá Casablanca, né? Se despedir no final, né? Não sei o que. Você tem esse final meio traumático pra um relacionamento. Você vai ver que logo em seguida ele vai lembrar do caso do estupro. Então, a sequência é lembrar do caso do estupro, sabe? E ele vai de um polo a outro, sabe? Um amor fraterno, uma coisa pura que ele sente por ela, ele vai pra um caso de estupro, porque parece que o relacionamento dele foi atravessado por esse caso, sabe? Uma coisa sombria, tenebrosa que passou por eles. Eu acho que esse filme tem 5 personagens principais, e esses 5 personagens, todos os arcos estão ligados de alguma forma pelo conceito de paixão. E aí tô tentando falar disso, que eu acho que isso justifica um pouco o que vocês acabaram de falar. Por que lembrar da Irene é lembrar do caso, e lembrar do caso é lembrar da Irene? Eu acho que não só paixão, tá? Mas paixão, e eu colocaria solidão também, aprisionamento, alguma coisa nesse sentido. Eu não consegui fechar isso de novo, assim. Esse filme tem essa questão pra mim. No caso do Benjamin, ele tá apaixonado pela Irene, mas ele tá preso numa sensação de que ele não consegue colocar essa paixão pra frente. É platônico, como você disse aí, né, quase. O mesmo acontece pra ela. Ela sabe dessa paixão, mas ela tá numa posição em que ela tá aguardando ele iniciar o movimento, né? Então os personagens estão presos em momentos, esses dois no caso. O Pablo Sandoval, né, no caso, ele tá apaixonado, a paixão dele é a bebida. Ele nunca vai se libertar disso. Essa é a prisão dele. Então ele tá preso nessa estrutura, e ele talvez seja o personagem que mais tem noção dessa estrutura e aceita essa estrutura como ela é. Por que eu acho que lembrar do caso é lembrar da Irene? Porque o Morales tá preso no amor pela esposa dele. A vida dele parou, né, no momento em que a esposa morreu. Então os olhos dele transpassam a paixão pro Benjamin, no caso ali, né, pro Benjamin aquilo é paixão, mas não deixa de ser uma prisão. O cara tá preso naquele momento. E é muito significativo que o Benjamin
Benjamin enxergue essa paixão toda, mas no final das contas o Morales vai ficar preso, tal qual o assassino vai ficar preso. A vida dele parou, a vida dele tá aprisionada ali junto com a vida do assassino. A vida dele vai estar condicionada à vida do assassino. Eu acho que paixão e solidão, talvez, estão muito associados, pelo menos na perspectiva do Benjamin. Eu gostei disso, Daniel. Ilustrando isso que você falou, Daniel, o próprio assassino, ele é preso, justamente a associação de prisão e paixão, né? Quando ele vai exercer sua paixão, que é o clube dele, né? Quando ele vai exercer a paixão, que ele é preso. Eu até coloquei aqui, né, na minha pauta, mas acho que até abordar isso seria complexo até, mas até na perspectiva do assassino, o que a gente tá vivenciando ali, o ato, vem na perspectiva do assassino da paixão que ele sente por aquela mulher, né? Não é uma justificativa nem nada parecido, mas é nos apresentado que ele tem uma fixação, vamos dizer assim, por aquela mulher. Então a gente pode também tentar enxergar nessa perspectiva. Então acho que pro Benjamin, paixão e solidão estão de certa forma associados, tanto que o Benjamin constantemente é enquadrado no fundo do plano, entre livros, entre móveis, ele tá sozinho lá no meio de um monte de coisa durante vários enquadramentos. Então acho que há uma tentativa aqui sim, pelo menos na minha perspectiva, de fazer essa conexão desses dois temas. Estar apaixonado é estar sozinho, é tá numa viagem solitária, e acho que o Benjamin só vai desconstruir isso no final, quando ele consegue de fato caminhar para uma situação mais a dois. Eu não sei se eu concordo exatamente, eu acho que tem a ver, sim. É que eu acho que o Benjamin, ele entra num processo de autopunição. Quando eu tava falando, por que o caso ele é tão importante? Porque ele vai gerar toda a complexidade do romance. É pra isso, né? E é por isso que quando ele resgata a Irene, vem o caso junto. Porque na cabeça dele, o que não permitiu dele ficar com a Irene foi o caso. Só que ele vai perceber no final do filme que isso não é verdade. Quem tá aprisionado pelo caso, e com a sua razão, entre aspas, é o Morales, não é ele, né? O caso teve uma conclusão, sim. Essa é a diferença. O caso para o Morales não teve uma conclusão, mas pra ele teve. Ele criou pra ele uma desculpa profunda ali, que fez com que ele justificasse ele estar estagnado no passado por conta dessa inconclusão do caso, mas isso não era uma verdade, né? Quando o Sandoval, ele é assassinado, e quase que diretamente por uma ação do Benjamin, né? No qual ele criou uma desavença com né, um promotor ou um oficial corrupto, né? Que simplesmente vai dar posição política para um estuprador, né? E um assassino, né? Quando ele vê o Sandoval, ele passa por esse processo, logo antes ele tinha aceitado se encontrar com a Irene. O problema é que quando acontece o assassinato do Sandoval, ele entra no processo de punição. Aí ele aceita ir pra uma cidade pequena pra fugir, né, de uma possível emboscada, como se ele fosse fazer isso, porque eu duvido que em sã consciência, um personagem como o Benjamin iria sair de Buenos Aires. Ele não ia sair de Buenos Aires por conta de ameaça. Ele sai pra se autopunir. Ele sai porque ele não, a partir daquele momento, ele não se sente no direito de ter um relacionamento com a Irene. Quando ele passou por todo esse trauma e o amigo dele foi assassinado, talvez por culpa dele. Então, pra mim, ele vai e fica 25 anos fora de Buenos Aires por autopunição, por se punir. E é isso que faz com que ele não vá até a Irene. É a própria Irene que revela essa desculpa, falando pra ele, porque você não me levou com ele. Faltou o convite. Exato. Faltou a declaração, faltou a palavra. E porque ela falou diretamente com ele, falou, vamos sair, vamos se encontrar. E eles iam se encontrar. Então, assim, eu acho que o processo dele agrava. O caso é importante por isso. Vai gerando nele esses traumas, né? Que vai impedindo ele, né? De enxergar que ficar com a Irene basicamente depende de uma decisão dele. Que o caso em si, ele teve sim uma conclusão. Por pior que seja. Acho legal porque é isso, né? Basicamente depende dele colocar em palavras o que ele sente por ela. E aí ele vai escrever um livro pra isso, sabe? Então ele vai no máximo de eu preciso colocar o que eu sinto em palavras, então ele vai no livro. Pra tentar entender. Vai transbordar tudo. Pra tentar entender. E ela fica tentando ajudar. Ela fica tentando ajudar ele o tempo inteiro. Ela que dá a máquina de escrever pra ele, digamos assim, pra ajudar ele a pôr em palavras, né? Não, e o que é engraçado é que ele vai escrever um livro como se fosse pra chegar numa conclusão do caso. Mas foi concluído. O que falta, na verdade, é o que aconteceu talvez ali com Gomes e com Morales. Só que a verdade é que a inconclusão é dele com a Irene. É o relacionamento. Isso que é a grande questão da parada. É por isso que esse filme, de fato, ele é um romance. Quando ele se depara com o Morales tendo aprisionado o Gomes, ele percebe o seguinte: a escolha foi feita. O Morales vai terminar a vida numa prisão perpétua, assim como o Gomes, com o agressor. E naquele momento ele percebe o seguinte: isso é uma escolha do Morales, porque, de alguma forma, de fato, por quando não houve a justiça de fato, a justiça lei, o Morales se sentiu obrigado, né, de executar a sua vingança, de executar a justiça. Isso é uma opção dele. Agora ele percebe que sim, o caso tem a ver com o Morales, não com ele. É quando ele sai e fala, cara, eu tô aprisionado em algo que no fundo não tem a ver comigo, sabe? Eu não deveria estar aprisionado. Concordo com você, mas assim, eu não sei se conclusão na cabeça desse personagem ela é tão linear
cara, assim, ela é tão... Ah, não, claro que não, Daniel, posso te ajudar? Porque o que o Rodrigo falou não desconstrói o que você falou da prisão pela paixão, assim, sabe? Claro, eles estão aprisionados de fato, isso é inegável, todos eles. Exatamente. O que o Rodrigo simplesmente falou é que não acredita que tenha sido isso que impeça ele de ter o relacionamento, essa prisão, né? Na verdade, são as consequências do caso e o que ele criou pra ele mesmo, né? Na cabeça dele que ele não é merecedor daquilo, ele matou o amigo dele, sabe? Exato. Assim, não que ele tenha matado o amigo dele, mas ele colocou o amigo dele numa situação que permitiu a morte do amigo dele e deveria ter sido ele. Então ele não pode viver aquele relacionamento, porque ele morreu naquele momento. Isso é muito interessante. Eu posso puxar um outro assunto pra gente voltar nisso depois, porque eu acho que tem muito pano pra manga ainda desse... Ó, falei igual velho. Muito pano pra manga dessa história, né? E do livro, da escrita do livro, né? Que eu já comecei a permear aqui quando falei sobre a transbordar as palavras que ele não consegue falar no livro. Mas eu queria puxar um outro assunto antes. Alguns assuntos antes, pra gente deixar isso mais pro final. E aí o primeiro que eu quero falar é o seguinte. Existe um ímpeto nesse personagem em escrever sobre o passado, né? E eu acho engraçado porque logo quando ele começa a escrita, a gente comentou aqui, ele vem falando sobre várias histórias que estão todas conectadas no passado, mas quando você começa a assistir o filme, parece que elas são desconexas. Então ele vai começar a escrever sobre a cena do trem, depois a cena do estupro, depois um café da manhã, e eu falo, cara, na minha cabeça, o cara tem muitas ideias, o cara viveu muitas coisas e tá procurando uma linha, sabe, que vai trazer o romance que ele vai narrar aqui, né? Ele tá simplesmente procurando, mas parece que as coisas não são tão conexas assim, né? E conforme a história vai passando, a gente vai encontrando esses fragmentos na história dele e que vai colocando as palavras no livro que ele tá escrevendo. E aí eu fiquei me perguntando, cara, o que ele busca, sabe, com esse livro, sabe? Quando comecei a pensar nisso. E aí eu fiquei com uma ideia de retratação. Aqui eu quero muito linkar isso com o contexto político da época, fugindo um pouco desse lado do romance, desse lado do relacionamento deles, mas o que esse contexto político é. E eu acho engraçado que aquele caso fez algo morrer dentro dele. Assim, pra mim, aquele caso, ele é tão brutal que fez algo morrer por conta, assim, de vários fatores, né? A política do próprio juiz pra quem ele trabalha vai cometer um delito que vai trazer consequências pra ele. Ele vai, em algum momento, invadir uma casa, né? Porque esse delito, né? Porra, buscando essa justiça que não existe. E, porra, em algum momento, o amigo assassinado, sabe? São muitas consequências, assim, que você fala, cara, há uma perda de justiça aqui em algum momento, sabe? Você começa a sentir esse filme perdendo... Calma aí, onde é que tá a justiça desse lugar? E, cara, eu acho isso impressionante, porque esse é o contexto político da época. Você vai perdendo o senso do que é justiça e, por isso, começa a ter essa busca pela vingança ou essa busca por esses delitos para poder tentar trazer essa justiça de volta. E eu acho isso uma forma muito delicada que o filme tem de retratar um contexto político sem necessariamente colocar ele em palavra aqui. Não tem um diálogo falando sobre isso, não tem um diálogo falando sobre a ditadura argentina, não tem um texto sobre tela, sabe, falando sobre isso. Tem as datas pra você se localizar só, e mesmo assim, uma data e depois você tem que fazer as somatórias pra você entender, pô, passou um ano, passou 2 anos, passou... É ditadura, que a Argentina, 76, sabe, você tá falando em algo que ocorreu depois de março de 76. Então você tá num movimento ditatorial argentino que se instaurou lá, e um amigo dele é assassinado por alguém que tá no executivo, sabe, trabalhando pro executivo argentino, que tem um poder, então você vê uma corrupção absurda, e se você não para pra se ligar no contexto histórico daquilo, poderia começar a se questionar, cara, por que isso tá acontecendo? E eu achei isso uma forma extremamente delicada, extremamente orgânica, dele passar esse contexto sem precisar colocar em palavras, assim. Aí que tá, pra mim, a habilidade desse roteiro. Nós estamos falando sobre noir aqui o tempo inteiro, e os elementos de noir aqui são trabalhados de uma forma muito particular, respeitando muito o que é o contexto argentino, né, e a história argentina. Então, você pensa, normalmente o noir, como nós já conversamos aqui em vários programas, ele tem um contexto submundo, da escuridão, do beco, né, da criminalidade, da máfia, do tráfico, né? Só que ele pega esse contexto da marginalidade e adapta, na verdade, encontra esse mesmo submundo no núcleo, à luz do dia, no núcleo do governo, sabe? Num tribunal também, no governo, em que você tem basicamente tudo isso. Corrupção, violência, porque um governo ditatorial, ele vai usar como ferramenta a própria violência, o abuso de poder. Então ele usa todos esses elementos para construir esse clima noir no filme, que é o clima de perigo, de ameaça, de claustrofobia, de medo, né? De corrupção, de algo se degradando. Então ele pega esses elementos que a gente encontra nos filmes noir, que vai estar no beco, né? Que vai estar à noite e coloca de dia no núcleo, dentro de uma elite do centro mais importante de poder, que é o governo, sabe? Ou do judiciário. Então, assim, é uma adaptação maravilhosa, maravilhosa. E o que conta muito também é você perceber o seguinte, a gente percebe com esses dois personagens, em tempos diferentes, na verdade, que é o Exposito, ele tá em 2 momentos diferentes na vida dele, em que, quando ele é mais novo, ele é
cara idealista. Ele é um cara que vai confrontar a burocracia pra tentar fazer de fato a justiça ou ser correto. Mas a gente percebe no final da trajetória dele que ele vai se transformar no protagonista de um filme de noir, em que ele tá não só um tanto decadente, ele tá descrente de como essa justiça ela foi feita ou como ela será feita, descrente dos poderes, né, seja executivo, judiciário, descrente do amor em certa medida, né, nesse momento. Então é um clássico protagonista de noir. Ele se tornou esse clássico protagonista de noir quando ele ficou realmente descrente de tudo que ele presenciou, não só do crime, mas que ele presenciou também no próprio trabalho, né. Então assim, cara, é um arco maravilhoso. É um arco maravilhoso. Sobre essa fluidez de gêneros e temas, cara, do filme, né, a gente falou, né, é um filme noir, é um filme que fala sobre investigação, é um filme que fala sobre romance. Normalmente, na América Latina, em geral, costumam ter filmes que falam sobre as ditaduras militares, né, filmes que tem essa temática, que o filme é justamente sobre isso, cara. O que eu achei interessante aqui nesse filme, cara, tem um filme com o Robert Pattinson, antigo Remember Me, é um filme que nem essas coisas, é um romancezinho, é bem ok, que você vai vendo o filme, enfim, é um romance, bem normal, e aí no final do filme, quando tá tudo pra se resolver, né, ele vai lá nas Torres Gêmeas resolver um negócio pra poder ficar com a namorada, e acontece o 11 de setembro, no final do filme, o cara morre, sabe? E acaba o filme assim. É louco porque é um filme que não é um filme sobre o 11 de setembro, no final do filme acontece isso, né, que muda, né, vira uma solução do filme, né? Aqui, cara, acontece quase que isso, mas de uma forma extremamente mais elegante, né? Não é um filme sobre ditadura militar, é um filme que uma das temáticas é essa investigação que ele tá fazendo, a investigação é concluída, né, o caso se resolve, o cara é condenado, e aí quando tá tudo resolvido nesse campo da investigação, acontece a ditadura militar, que digamos assim, é o 11 de setembro, né, é a tragédia ali, digamos assim, imprevista, é algo que ninguém estava esperando acontecer, né, é um fato histórico, atropela os acontecimentos do filme, invadem o filme, né, da realidade pra dentro do filme, né, e faz com que a solução, né, do caso que estava concluída, né, seja desfeita totalmente. E aí, só pra fechar a minha ideia, por que eu falo que ele queria uma retratação? Eu linko com isso com contexto político. Porque a gente acaba buscando essa forma de retratar, de buscar essa retratação por meio da história. E a história, ela é escrita em livros. Então você vai ter, quando ele passa a contar aquela história da perspectiva dele, pra mim é a forma dele buscar também uma maneira de reparação, sabe? Reparação histórica. Porque quando você fala da corrupção, sabe? Quando você fala do que ocorreu ali, sabe? Quando você fala da ditadura e você consegue colocar isso em palavras e você faz isso chegar em outras pessoas, né? E você conta essa história na sua perspectiva, você tá reparando. Simbolicamente ele tá escrevendo um livro de história, digamos assim, sobre aquele período, seria isso? Ele tá contando o que aconteceu. Até porque a história que ele viveu vai ser completamente distorcida, né? Vai ser completamente revista. Sim, né? sim. E acho isso muito interessante, porque é como se aqui, esse filme, e aí eu vou voltar nesse assunto, mas esse filme ele fala um pouco sobre essa noção de justiça e vingança. No fim, esse filme é um filme sobre vingança também. Só que a justiça, ela vai vir, né, desse personagem por esse romance, pela escrita, por ele buscar retratar o que aconteceu, colocar em palavras e transmitir isso para outras pessoas, sabe? É quase que uma reparação histórica do que aconteceu. Faz sentido. E o que é interessante é que ele vai acabar recebendo, entre aspas, um presente por essa busca de justiça, por essa integridade de mostrar, de talvez contar a história como de fato ela aconteceu, já que, obviamente, a história vai ser distorcida para, por exemplo, aceitar que um assassino estuprador vai virar um agente político, né? Foi distorcida a história, mas ele acaba recebendo esse momento de catártico em que ele vai entender o que falta pra vida dele finalmente e vai ter a Irene, né? Então ele é recompensado por esse último ato. E ainda quero falar disso, mas fala aí, Daniel. Só acho que a gente tá usando história. No caso, o que ele tá escrevendo é uma ficção, né? É uma novelização, Por isso que eu falei que é metaforicamente um livro de história, nesse sentido assim, que não é um livro de história. Sim. Acho que esse seria o ponto. Acho que é metaforicamente um registro histórico, né? E aí tem uma série de perspectivas com relação a isso. Óbvio que ele não segue toda a metodologia, né? Metodologia científica. Não tá seguindo metodologias que definem o que é um material histórico, Mas né? eu acho muito elegante como o Gabriel colocou. Eu vi esse filme, Remember Me, acho que é esse mesmo filme, o título do filme. Eu acho realmente muito elegante. Acho que também é um posicionamento claro do filme, né? De que maneira esse movimento ele acabou assolando a vida de milhões de benjamins na Argentina, né? Então você tem uma política, né, absolutamente vil, vil não é a palavra, mas uma política moralmente contestável, né, para o nosso personagem principal, e já mostra um pouco de decisões talvez tomadas, né, durante essa modalidade de governo, que tinham um fim muito mais práticos do que nossos protagonistas aqui, nossos personagens. É uma forma de posicionar, né, tanto a produção quanto
a história e tangencia e torna, na verdade, o filme até mais crível pra nós, porque é um fato histórico, né? A gente tá colocando esses personagens em grandes eventos históricos. Não deixa de ser aí um romance histórico, né? Você tá colocando um personagem dentro dessa estrutura. Contextualizado ali, sem precisar destacar isso, né? Isso que é interessante. Mas mesmo assim que não seja uma peça que siga uma metodologia de história, eu gosto dessa ideia da reparação. É quase que uma justiça, sabe? Histórica. Que é quem conta a história, sabe? Depois, e você mostrar os podres que existiam, sabe? No passado. Revelar esses podres e falar, eu vivi isso e eu tô aqui, sabe? E agora eu transmiti isso pra outras pessoas. Então isso pra mim cria uma noção de justiça, sabe? Que tá permeando esse filme, assim, que tá sendo discutido aqui. Fábio, ele só queria a Irene. Poderia Era uma ser. grande cantada de vários Ele escreveu páginas. um romance. Ele só queria a Irene. Poderia Fábio. ser, mas olha só, o fato dele querer a Irene e ele contar essa história e ele mostrar toda essa podridão que atrapalhou ele conseguir estar com a Irene, por mais que a gente saiba que também foi uma falha dele também, sabe? É um trauma. Não, claro, Querendo ou não querendo, claro, é um claro. Sem trauma, dúvida. sabe? A gente pode falar, pô, você não conseguiu colocar em palavras o seu sentimento e isso te afastou da Irene, mas você foi traumatizado. É interessante porque, assim, a ditadura, ele é um trauma social, né? É um trauma pra sociedade da Argentina e o filme optou por mostrar isso como um trauma pessoal dele, pra passar pra gente exatamente como afeta, né, o ser humano. E aí, quando ele vai escrever, é sobre esse trauma, é sobre esse momento que ele viveu e ele vai reparar. Ele só não tem consciência, né? Ele não tem Ele consciência. não tem consciência, isso tá no nível inconsciente. Foi por isso que eu te Porra. falei, né? Quando o Rodrigo colocou aquela fala, eu falei, cara, eu não sei se esse personagem tem essa racionalidade de compreensão. Eu acho que ele é tão sentimento, ele tá tão no inconsciente. que... Tá no nível inconsciente, sabe? E eu acho muito bonito que isso começa sobre ele tá misturando todas essas coisas, sabe? O relacionamento dele e um estupro, sabe? Então é uma coisa que você fala assim, caraca, olha o trauma aqui, sabe? Quando eu penso nela, eu lembro de um estupro, sabe? Eu lembro de um caso. Então, isso é muito foda porque você percebe como isso vai afetar a vida de fato de uma pessoa. Ele não vai conseguir separar isso de forma nenhuma. E o filme consegue provar pra gente que essa vida dele vai trazer traumas, mesmo que ele não perceba e tenha consciência desses traumas, né? De uma forma muito pragmática. Porque é impossível separar as coisas. Tipo, chegar em casa e falar, beleza, eu acabei de participar de um caso brutal pra caramba, mas agora eu tô de boa, tomando minha cerveja e vendo futebol. Não dá. E se o caso ainda tivesse uma solução, sabe? Mas não teve e o amigo dele morreu por conta disso. Então é um trauma gigante na vida do cara. Só fazendo um paralelo aqui, acho muito curioso quando as pessoas falam que arte não é política. A gente tem um exemplo claro aqui. O filme demonstra em diversos momentos como esse ato, essa mudança de perspectiva política na Argentina, ela vai afetar nossos personagens. Uma cena que me deixa bastante perplexo, eu acho que passa talvez a sensação de muitas pessoas no período, é a cena do elevador. É quando o nosso assassino liberto, ele entra no elevador junto com nossos protagonistas e há uma sensação de impotência. Eu nunca vi uma cena passar tanto a sensação de potência como essa cena. É uma sensação de impotência, de você, cara, você tá vendo algo que não deveria ser, mas e você tem que lidar com isso. Eu gostei muito de fazer um paralelo dela com uma cena de Drive. Tem uma cena exatamente assim em Drive, né? Que tá o casal no elevador, a menina tá no meio e entra um cara que é o assassino que tá ali pra matar todo mundo, né? Ponto. E quando você fala dessa sensação de impotência, eu lembro logo disso em Drive, que em Drive também é quase que um romance, e o romance termina ali, sabe? Com ele, agora um spoiler de Drive, hein? É importante. Com ele puxando a menina, tirando ela do lado, dando um beijo, o último beijo, sabe? E depois ele acabando com o assassino, né? Então, eu achei interessante que essa cena me remeteu a outra, mas essa sensação de potência, você não tem ali o personagem que você tem em Drive, sabe? Que é capaz de fazer isso. Exatamente, a diferença eu acho que é essa. Você tem aqui um noir, um policial que é teoricamente baseado dentro de uma filosofia muito mais realista, um realismo, do que realmente Drive. Drive você tem praticamente um super-herói ali. Sim, um realismo, né? Pra reforçar esse realismo que vocês estão colocando, eu acho que é uma decisão muito específica. Até mesmo dentro do elevador, você podia ter a musiquinha de elevador. Acho que daria um tom de comédia que a cena não pedia, mas ao você tirar totalmente trilha, você tira tudo. Você deixa só o cara, a respiração dos dois, o cara pegando na... Cara, é uma cena que você poderia ter revivido, sabe? Acho que isso te transporta, te coloca num lugar, te coloca na pele dos protagonistas com uma força muito grande. Cara, essa cena não é o máximo de realismo que tem nesse filme. É o máximo que é impotência e frustração, resiliência pra uma situação que você realmente só tem que superar, porque não tem o que fazer. Eu acho que esse filme ele trabalha muito bem isso, que eu tava falando. É um noir argentino, é um noir particular, em que você vai ter basicamente um oficial de
Justiça e o seu parceiro de trabalho, que eles cometem erros, assim, tipo, primários, porque eles não são detetives particulares, sabe, cheio de malandragem, eles não são, tipo, a experiência, não. Eles basicamente invadiram a casa de uma senhora pra conseguir as cartas e tudo ali foi um erro atrás do outro. No sentido que eles não pensaram por um momento que essa casa podia, de fato, estar sendo vigiada pela polícia, porque o suspeito pode voltar pra lá. Então, assim, isso tudo é um trabalho de realismo que é muito importante. A gente não tá falando de super-heróis, sabe, de detetives que, né, com seus cigarros e tal. Não, cara. Então, uma coisa que é foda, porque trazendo isso e voltando esse paralelo que eu tava estabelecendo, é a cena do elevador que também move a Irene, na minha opinião, é a cena do elevador que move ela, sabe, na direção do Benjamin, né, na direção do Exposito. Porque logo depois ela vai dar um ultimato nele, né, logo depois ela vai encontrar com ele e vai falar, então, vamos resolver? A vida sabe? não é tão efêmera, então vamos resolver isso logo? A vida é muito efêmera, exatamente, sabe, tipo, e outra coisa, né, ela acabou de ouvir de um cara que ela é protegida e que ele não é, sabe? Ainda fica essa sensação de tipo, caraca, talvez ela passe, assim, inconscientemente nela, se eu estiver com ele, eu protegerei, sabe? Mas o Sandoval, a morte de Sandoval é o trauma máximo que impede a continuação disso. Então, cara, é muito foda isso. Essa construção é muito foda. Esse roteiro é foda demais. Esse roteiro é perfeito. O roteiro é perfeito. E aí eu esbocei falar um pouco sobre um assunto que esse filme trata, que é justiça e vingança. E aí eu sei que o Gabriel Gaspar, ele tem um conteúdo excelente sobre isso daí. Fala aí, Gabriel. A gente abordou isso em outros enquadrandos, né? Já abordamos. Eu nem lembro qual, mas a gente abordou em algum. O pessoal que não sabe aí, cara, eu dou aula de criminologia e eu já abordei sobre criminologia em vários enquadrandos, né? Mas agora aqui eu vou abordar sobre uma ótica diferente, cara, que tem um pouco a ver com o filme, que é justamente a teoria da anomia, né? Que é uma das teorias de crime, de, né, tentar entender ali, de certa forma, usando um linguajar bem simples, né? Tentar entender por que né, os criminosos cometem crimes, né? E uma dessas teorias é a teoria da anomia, né? Que é quando a pessoa tem uma sensação justamente de que o Estado, as leis, não estão fazendo a sua parte, digamos assim, sabe? Que existe uma quebra dessa institucionalidade. Teoricamente, um contrato social, né? Prega-se, né? Apregou-se que a gente vive numa sociedade que, se você agir de acordo com as regras do jogo, né, você vai poder participar daquela sociedade e concorrer às regras sociais, e se você agir de tal forma, vai ser recompensado, se agir de outra forma, vai ser punido. Quando você vê que essas regras sociais estão quebradas por parte do Estado, sabe, a pessoa, o cidadão, ele não se sente necessariamente, né, na obrigatoriedade de ter que seguir essas regras também, né, e pode partir para conduta criminosa, né, segundo essa teoria da anomia. Eu falo isso, sobretudo, não relacionado ao crime principal do filme, né, o crime do assassinato com estupro, porque esse é um crime passional, mas sobretudo ao crime feito pelo marido da esposa, né, no final, que mantém o cara em cativeiro, né, como a sociedade não cumpriu com sua parte para com ele, né, digamos assim, foi prometido para ele, né, digamos assim, que se alguém fizesse aquilo com sua esposa, aquela pessoa teria uma prisão perpétua, né, e o Estado não cumpriu com sua parte, né, no seu acordo social, né, então, na mentalidade dele, né, e uma escolha dele, né, ele resolveu agir fora da lei justamente para poder, né, dentro dessa teoria da anomia, fazer isso. E aí, cara, eu queria citar aqui o Durkheim, que é um dos teóricos, né, dessa teoria, cara, que ele vai falando justamente sobre que algo, né, é criminoso quando ele viola uma consciência coletiva. Algo é criminoso quando aquilo é uma violação a essa consciência coletiva prévia que já existe. Ou seja, um exemplo, né, do filme aqui, tipo um consenso, né, como exemplo, o estupro com assassinato é algo que é crime e não é proibido de ser feito, sabe, por isso é um crime, não. Ele é algo que primeiro fere essa consciência coletiva, existe esse consenso, sabe, de que isso causa uma aflição, né, na população, e por conta dessa consciência coletiva prévia, aquilo é um crime, aquilo é um ato criminoso, né? Então, o criminoso, ele age mais do que ferindo a lei, ferindo essa consciência coletiva. E todo esse ato de violação a essa consciência coletiva precisa ser punido para que exista essa consciência coletiva sobre outros aspectos da sociedade, sabe? Para que a gente continue pensando junto, sabe? Sendo uma sociedade que tem um modal de pensamento único, sabe? Se a sociedade tem uma forma de pensar, né, e as consequências daquilo começam a ser as mais variadas possíveis, sabe? Vai se perdendo essa unidade social, sabe? Então, essa proteção dessa consciência coletiva, que é feita pela justiça, ela é importante para essa coesão da sociedade. E aí o Durkheim, ele vem justamente com essa teoria de que o objetivo da pena, o Durkheim, ele tá analisando o objetivo de uma pena, da aplicação da pena, não o que deveria
ser o que a gente gostaria que fosse, né? Ele já é mais ali um pouco do materialismo, né? Então ele vai analisar qual é, de fato, na realidade material nossa, o objetivo das penas. Em teoria, a gente diria que seria pra poder incentivar as pessoas a não cometer novos crimes, ou pra reeducar o preso de volta pra sociedade, né? Mas segundo o Durkheim, esses dois aspectos são, se existem, são no máximo medíocres, né? Que essa não é a função da pena como um todo. A função da pena eu vou até usar as palavras dele aqui pra não falar besteira. Pra ele, a sanção não tem a função de amedrontar ou dissuadir, seu sentido é outro. A função da pena é satisfazer a consciência comum, ferida pelo ato cometido por um dos membros da coletividade. Ela exige a reparação e o castigo do culpado, feita contra os sentimentos de todos. Durkheim diz que a pena segue sendo, ao menos em parte, uma obra de vingança, sabe? O objetivo da pena na nossa sociedade, ao menos parcialmente, é fornecer esse sentimento de vingança. E aí ele fala uma frase aqui, cara, que eu acho incrível, que agora com todo esse contexto, né, que eu falei pra vocês, essa frase vai fazer sentido. Que é o seguinte: a pena não serve, ou não serve senão secundariamente, para corrigir o culpado ou intimar seus imitadores possíveis. Sob esse duplo ponto de vista, sua eficácia é justamente duvidosa e, em qualquer caso, medíocre. A sua verdadeira função é manter intacta a coesão social, mantendo toda a vitalidade da consciência comum, ou consciência coletiva. Ela é, a pena, né, o signo que atesta que os sentimentos coletivos serão sempre coletivos, que a comunhão dos espíritos na mesma fé permanece inteira, e através disso, ela repara o mal que o crime fez, não a vítima, mas a sociedade como um todo. Aí, essa parte aqui que eu acho mais interessante. Por-se-ia, pois, dizer, sem paradoxo, que o castigo, ou pena, está destinado a agir, sobretudo, sobre as pessoas honestas, porque serve para curar as feridas feitas a elas e no sentimento coletivo. Ou seja, tipo, o objetivo da pena é agir sobre a pessoa honesta. Sobre a pessoa honesta, quer dizer, sobre a pessoa que não cometeu um crime em si, né? Ou seja, o objetivo da pena, ali no caso do filme, né, ela seria para provocar um consolo ao marido da vítima, né, propriamente dito. É para dar a ele esse sentimento. E não só ele, né? Ao próprio Exposito, a própria Irene. Ao próprio Exposito, claro, sim. A todo mundo que se importava com a vítima, né? E a todo mundo, mesmo quem não conhecia a vítima, tem esse mesmo sentimento coletivo, né, de que aquela ação é criminosa, a punição a ele seria a essas pessoas que estão seguindo a regra da sociedade, para essas pessoas se sentirem recompensadas, sabe? Por isso. E quando não há essa justiça provida pelo Estado, há essa sensação de anomia, justamente, né? Que é essa teoria de anomia, né? Que dá essa liberdade, não essa liberdade jurídica, assim, mas motiva, né, o marido, né, da vítima a fazer o que fez, e também motiva, inclusive, o próprio investigador, né? O Exposito a ver aquele crime e também não denunciar. Ele entender justamente, né, que aquilo fere aquele sentimento coletivo, né? E ser conivente também com aquele crime, de certa forma. Isso aí fala muito com... Eu assisti um vídeo muito interessante de um psicólogo argentino falando sobre o filme. E aí, ele comenta, ele fala muito sobre isso, né? Primeiro, ele defende, ele fala sobre o contexto de época, então ele diz, por exemplo, que na ditadura argentina, e claro, na nossa também, houve muito uma ferramenta que era utilizada, que era você simplesmente desaparecer com qualquer suspeito que confrontasse o governo, algum tipo de revolucionário, ou qualquer pessoa que passasse por alguma suspeita, né? E que a ideia do você desaparecer, não declarando a morte dele ou o aprisionamento dele, a pessoa simplesmente desaparece, é para que as pessoas em torno dessa vítima, né, os parentes e amigos, eles tivessem a vida estancada, completamente parada, em que a energia que eles poderiam vir a usar para ir contra esse governo fosse usada para tentar descobrir o que aconteceu com essa vítima, né, o paradeiro desse amigo, desse irmão, desse filho, né, que era uma forma de você estagnar a vida dessas pessoas. E aí ele comenta exatamente isso, que a justiça, ela tem uma função de julgar o caso com uma certa imparcialidade, coisa que nós não conseguiríamos, né, a vítima não conseguiria, né, no caso aqui o marido que tá vivo, ele não conseguiria por conta de todo o transtorno emocional que ele tá vivendo. Então a justiça tá ali para julgar o caso com uma certa imparcialidade, determinar uma punição coerente com o crime que ele tá sendo julgado. E que isso de fato é uma forma de você concluir esse caso, que não deixa de ser uma vingança pra pessoa que inocente que sofreu esse crime de alguma forma, mas para dar a oportunidade dessa pessoa de recomeçar a vida, né? Ele vai ter um ponto final com essa conclusão de caso, com essa punição, e a partir daí ele consegue... Mas isso é um objetivo secundário, Não, mas o Rodrigo tá falando de dar oportunidade aos parentes da vítima de recomeçar, né? Não exatamente. Ao criminoso. Ah, não, perfeito. Sim, exato, entendi. Exato. Assim, a justiça dá a oportunidade do Morales, no caso do filme, de poder finalmente recomeçar a vida dele, porque o caso foi concluído, né? Foi tido uma punição e concluiu o caso. Quando você não tem a punição da justiça, o Morales não consegue ter esse reinício de vida, né? Ter esse processo finalizado de luto, desse processo de perda da esposa, e acaba colocando pra si o ato de justiça. E todos eles, né? Todos os personagens. Todos os personagens têm a vida meio que estancada ali
entre eles, pelo menos. E não só isso, eu acho que quando a justiça ela tem um papel não só de permitir esse reinício porque ela pune, ela toma o papel de punir, de condenar, mas também quando ela toma esse papel de condenar e ela tira esse papel da mão do sujeito em si, do indivíduo, faz com que o indivíduo não pague o preço de punir, né? De se vingar, porque tem um preço também. No filme a gente viu o preço muito claro. Ele tá numa prisão perpétua, assim como tá o Gomes, né? Do qual ele tá punindo. Eu acho incrível como o personagem do Morales, ele passa de um indivíduo que ele é absolutamente legalista, vamos dizer assim, né? Ele pergunta ao Benjamin, né? Qual seria a pena pra ele, né? E a pena do Estado para um caso como esse seria prisão perpétua, né? Basicamente. Não, e aí ele fala assim, não, então tá ok. Prisão perpétua eu concordo. Então tá ok. Eu concordo. Isso já é aquela pista recompensa que a gente comentou lá no início, mas o Estado, e aí só pra juntar aí com o que foi dito antes, o Estado ele tem o poder da violência legal, né? Ele é o instrumento de violência institucionalizado, de fato, né? E ele é que prende, é ele que vai cometer a violência, né? No caso da cercear a mobilidade do indivíduo em virtude do que ele foi feito. Agora, a partir do momento que o Estado não consegue, ou melhor, inicialmente consegue, mas existe uma nova governança nesse Estado que não atende mais ao personagem do Morales, ele se sente na obrigação de fazer justiça com as próprias mãos, que é o que o Rodrigo tá falando, né? Acontece que se a gente caminha para uma sociedade onde todos vão fazer justiça com as próprias mãos, a gente caminha para um cenário muito perigoso, que culminaria até, inclusive, com o fim da própria estrutura do Estado. Então, até para se proteger mesmo, né? O Estado não pode permitir que o indivíduo tome esse papel. É isso, né? que o Gabriel está falando. Você tem que manter a coletividade, né? A punição, a maior função da punição é manter a coletividade. E eu acho, assim, por fim, interessante que isso que o Gabriel coloca, né, sobre esse senso de justiça, né, finalmente você poder seguir com aquilo, isso vai combinar também em o personagem principal, né, o nosso Exposito, reconhecer que ele precisa voltar pra Irene e eles precisam recomeçar o relacionamento deles, né? E é justamente depois que ele percebe que o cara tá preso. Por mais que eu acho que nem tenha sido necessariamente por isso, né? Mas isso também acaba sendo meio que estranhamente um conforto pro espectador que acompanhou a brutalidade e a violência do personagem, do assassino. E talvez pro Exposito também. Não, pode ser um conforto pra ele também, assim, sabe? O fato do regime ter passado e esse cara ter sumido da vida deles, eu acho que talvez já fosse suficiente pro Exposito, né? E ele ter escrito o livro, e ele ter colocado em palavras o que ele quer, perfeito. Só que, pra gente, ainda fica um negócio, sabe? E aí você, como espectador, recebe, no final, a recompensa da vingança que o Gabriel tá falando, sabe? Pra manter nossa coletividade. Isso é muito doido. Como público. Isso é muito doido. E é engraçado até, né, que o Estado ali, né, argentino, no caso, falhou, né, em fazer essa punição. O cara, ele montou uma espécie de uma justiça primordial, de um Estado primordial, né, da lei de Italião, né, de olho por olho, dente por dente, né. Na visão do cara, criminoso lá, ele preencheu a vida do marido de um vazio, né, como arrancou a mulher, né, ele colocou um grande vazio na vida dele. E ele queria que o cara tivesse a mesma experiência, de ter uma vida vazia, né, de ter a mesma pena que, né, que ele tá sofrendo, né, o mesmo mal que lhe foi infligido, né, virar a pena dele, cara. Então isso é muito foda, assim. Racionalmente muito errado, né? Mas traz um senso de justiça muito doido. Então isso é muito contraditório. Isso é muito contraditório. Muito doido, primitivo, né? Nessa parte final do filme, eu percebi uma mudança na fotografia, na tonalidade das cores, inclusive, utilizadas, que o restante do filme inteiro não me apareceu. Não sei se vocês tiveram essa percepção também, obviamente. Ele vai fazer uso de certas cores, o vermelho vai estar associado à paixão, muitas vezes, né? A Irene muitas vezes usa o vermelho, então essa cor tá muito vívida. E nessa abordagem final, eu me peguei muito observando o marrom. Eu acho que tem muito marrom nessa parte final. Quando vocês reverem o filme, talvez fique aí uma forma de vocês também contemplar essa parte. E eu fiquei tentando me perguntar por que seria esse marrom, e me passou uma sensação de uma paixão apodrecida, sabe? De um vermelho que desbotou, de um vermelho que mudou de cor ao longo do tempo, de um vermelho que envelheceu mal. Passa muito a ideia do que aquela paixão que o Benjamin viu lá nos olhos do Morales tornou esse personagem no final, né? Ele mudou, ele se deturpou, né? Ele tá aprisionado num ciclo de vingança que tá cobrando um preço muito alto dele também, né? Então eu fiquei me pegando muito nessa mudança muito nítida de tom, assim, pro final. Ele mente mal pra cacete. Cara, não, até esse ator, né, cara? Vou falar um pouquinho rapidamente sobre esse ator que faz o marido, cara, que eu gosto muito, e esse trabalho da direção aí, né, cara? Dá essa sensação. A gente consegue ver
vê claramente, que nem o Rodrigo falou, cara, que ele mente muito mal. Que ele tem uma relação extremamente cordial, né, com o Exposito o filme inteiro. É quando o Exposito vai falar pra ele, olha, então, o assassino da tua mulher tá solto. Aí, não, beleza, então, tranquilo. Como é que tu convive com essa parada? Não, tá solto. Ele vai ficar solto mesmo pra sempre. Aí, não, firmeza, fez o que deu, tá tranquilo. Esquenta a cabeça não. Ele vira pro Exposito, ele fala assim, olha, Exposito, você tem que dar um passo adiante, vai tocar sua vida. E ele falando isso com o altar da esposa do lado dele, um altar. Ele tem um altar com as fotos da esposa e tal. Então, assim, muito bom, não cara. funciona em nenhum momento, ele não convence em nenhum momento. E aí, cara, uma cena, já que a gente tá falando desse personagem, cara, uma cena que eu acho muito foda, e aí é total o trabalho do ator, né? Eu vi o filme ontem, achei o trabalho do ator foda, e aí revendo hoje, vi que é corroborado pela direção também, que é aquela cena no início do filme ali, mais ou menos, que ele vai fazer uma ligação meio falsa, se passando por outra pessoa e tal, pra conseguir uma pista ali do assassino, sabe? Que é uma cena toda sem corte, que é só ele no telefone, né, conversando com alguém ali que a gente, né, ouve mal ali. Cara, eu tive a impressão, vendo a cena ontem, que essa cena era uma câmera parada, né, dando um zoom no rosto dele à medida que ele ia falando. E aí o ator brilha. É aquele tipo de cena, monólogo, né, pro ator brilhar, né, cara? Que ele vai, enfim, escondendo a emoção dele, tentando esconder a emoção, se passar pra outra pessoa e tal. Mas a cena não é assim, não. Quando eu fui rever hoje, eu tive a impressão que era isso, câmera parada e zoom. Mas não é assim, não. Engraçado, na minha memória é assim. Na minha imaginária é assim. Tem um zoom. Não tem zoom. É câmera na mão. A cena começa, né, sendo filmada ali bem de longe, como se fosse de trás de uma parede, e a gente tá enxergando ali, sabe, só uma frestinha na imagem com ele. Verdade. É isolamento, aquela ideia que eu falei, né? E não só isolamento, mas mostrando como fosse algo secreto, porque como se a gente estivesse espionando ele, né? Como ele tá fazendo algo, digamos assim, se passando por outra pessoa, ele tá fazendo algo escondido, dá essa sensação pra gente de algo escondido, sabe? A gente enxerga ele por uma frestinha da parede, aí a câmera na mão, ela vai se mexendo, sabe? Vai indo pro lado ali, né? Dando mais espaço pra ele e vai se aproximando. Vai se aproximando. Tremendo também, sabe? Sem cortar. É como se você sentasse na mesa com ele, né? Pra ouvir a ligação com ele. Isso, né? Mas ao mesmo tempo também, como ela começa escondida, né? Assim, a gente chegando ali pra uma fresta, passa uma sensação só na gente, né? De algo escondido. Vai rolar agora alguma coisa escondida. E aí vai revelando, né? Ele vai revelando o sentimento e você vai se aproximando dele até chegar no close, assim, na cara dele, né? Maneiro, Achei que era só show do ator, mas ator e direção ainda também, tá ligado? Delicado pra caramba. Eu acho maneiro que essa cena do telefonema reforça muito a ideia de realismo que nós temos no filme, porque nessa tentativa dele tentar contribuir com a investigação, porque ele tá ansioso por uma conclusão, ele ferra a investigação, né? Porque ele entra em contato com a tia, se não me engano, do Gomes, e é aí que o Gomes foge, né? Porque o Gomes percebe que ele tá sendo perseguido, que ele é um suspeito, né? E ele acaba fugindo. Então, assim, é legal isso, porque tem os empecilhos da investigação, os atos falhos que geram consequência, você vai ter que traçar novos caminhos. Então, assim, eu acho que isso gera muito realismo pro caso, isso é muito bom, né? Mas falando de direção, eu acho que a gente tem que comentar pelo menos a cena do estádio, né? Aquele plano sequência. Claro, né? Foi a cena mais famosa na época, né? É muito louco. Cara, eu vi um making off daquilo e é muito louco. Cena é brincadeira. Eu fiquei vendo essa cena e toda hora eu fiquei pensando assim, hoje em dia essa cena seria muito fácil com um drone. Tipo assim, toda hora veio na minha cabeça isso. Não é. Pro pessoal ter ciência, cara, esse filme de 2009 não foi drone. Não foi drone. Mas seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil com drone. Mas sabe, assim, tudo bem, é um plano sequência, toda essa cena do estádio é um plano sequência. Do plano geral do estádio, né? É absurdo, essa cena até é absurda. Você ver quase um gol, é muito doido, que parece que no momento você tá acompanhando uma partida de futebol, tudo encenado, até você chegar na torcida e chegar no Benjamin, que tá ali no meio da torcida procurando o assassino. Mas o que me assusta não é a transição do plano geral do estádio até o Benjamin. O que me assusta nessa cena é o momento que você tá perseguindo o assassino e a câmera é um handcam, e aí ele pula uns 4 metros, é uma coisa de doido. Não fosse de estádio. E a câmera vai com você. A câmera desce também. A câmera pula. Como assim, sabe? Tipo, a câmera pula junto e cai no chão. Parece que o cinegrafista pulou junto, sabe? Parece que tá com a câmera lá de cima, né? É muito cara, foda. eu vi o making off dessa cena. Essa cena é absurda, brincadeira, cara. Como que ele fez isso? É brincadeira. Sei lá. Então, o que eu acho mais impressionante, e vou falar como é que ele fez isso, eles colocaram um andaime. Essa cena, mesmo sendo um plano de sequência, ela tem cortes, né? A montagem dela, os cortes só estão escondidos. Tem corte escondido. Então, tá escondido, tinha um andaime, e os caras prenderam tipo um colete salva-vidas no cinegrafista. Handcam mesmo, o cara tá com a câmera na mão. E uma corda. Simplesmente o cara fica nessa estrutura, nesse andaime. O ator, né, pula e salta mesmo, cai, né, no fosso. E aí o cara da câmera, ele salta também. E aí ficam os caras segurando no cabo pra ele fazer o mesmo movimento. Tem um colchãozinho. Tem um colchãozinho ali pra ele pular. Mas Caraca, cara, foda. é trabalho manual mesmo. Muito doido. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Eu também
também vi esse making-off da câmera. Eles vão passando a câmera de mão em mão pra várias pessoas em várias transições, sabe? Então, assim, é um trabalho braçal. É um trabalho muito criativo, assim, sabe? Tem zero tecnologia. Muito foda. Helicóptero, o plano aberto lá em cima é um helicóptero, e aí vai descendo e vai passando de mão em mão. Gente, nessa época que não tinha drone, era helicóptero. Helicóptero. Ela tem até uma transição ali que talvez nova geração vai reclamar bastante, né? Porque você vê um efeito, um frame rate cai pra caramba, você nitidamente vê que é um corte e efeito digital, né? O estádio sendo completado ali de torcedores. Tem um corte mas, ali. cara, não tira a genialidade dessa cena. É bizarro como você passeia pelo estádio inteiro. Não tira, é bizarro. Não tira, é impressionante. Eu acho o mais assustador é a câmera passeando pela torcida. E ele encontra o Benjamin. Pô, sai o gol. No momento que ele encontra o cara, né? Sai um gol, né? A torcida começa a pular e a câmera começa a pular junto, né? Você vira uma confusão. Eu acho foda que, tipo assim, ele encontra o Benjamin, aí o Benjamin, ele vai na direção do Sandoval, e aí eles estão discutindo, eles meio que desaparecem no meio da multidão, a câmera só vai se esgueirando, assim. Parece que você perdeu os protagonistas, a câmera para num cara qualquer, aí você fica assim, cara, o cara tá vendo o gol, o cara tá ansioso pelo gol, e tu vai lentamente assim, pô, esse cara deve ser importante, porque a câmera tá, tipo, na cara dele. Parada dele é um tempão. Aí do nada, tu vê lá no fundo, tu fala, ih, o Benjamin tá olhando pra ele, ih, caraca, deve ser o cara. Aí, tipo assim, tu meio que tá num processo exatamente igual ao Benjamin. Cara, é uma cena muito foda. Naquele caos, né, cara? Naquele caos que cara, é o estádio. Muito foda a perseguição. E cheia de detalhes, assim, que você fica assustado. Tem um momento em que a câmera vai acompanhando o Sandoval, que entra no banheiro. Quando a câmera sai do banheiro, na verdade, vai acompanhando agora o assassino. Cara, tem uma parte que você pensa, ih, perdi o assassino. E todo o plano de sequência te causa atenção daquele momento, né? Porque se você tá acompanhando o plano de sequência, você tá naquele mesmo tempo. Então, cada segundo... em tempo real, né, digamos assim, né? Acompanhando em tempo real. Cada segundo que você tá acompanhando aquilo que os investigadores, né, que o Sandoval e o Benjamin estão longe do assassino, você fala, ih, tô perdendo ele. E a câmera vai fazendo isso também. Tem um momento em que a câmera vai acompanhando uma muretinha. O assassino desce uma escada e você fala, cara, a câmera não vai acompanhar o cara. Essa cena é maneiríssima, essa parte. Você, espectador, você perde o assassino de vista por uns 3 segundos. Você perde. A câmera fica parada porque ele vai voltar. É muito interessante. Ele desce uma escada como se fosse um mezanino e a câmera vai acompanhando uma muretinha e você perde ele. Quando a câmera chega no final da mureta, ela abaixa e mostra um vãozinho onde é o outro lado da escada que sobe. E aí ele vem correndo porque ele encontra a polícia lá embaixo e sobe novamente. E você volta a encontrar o assassino. Isso traz uma tensão, direção fantástica dessa cena. É muito ensaiada, é muito bem ensaiado, sim, é muito bem ensaiado. Uma curiosidade desse estádio aí, cara, fui procurar, né, que o time dele é do Racing, mas tá jogando contra o Hurricane, que é um time pequenininho lá da Argentina. Eu falei, pô, por que escolheram esse time, tá ligado? O Racing tudo bem. Mas, pô, por que escolheram esse time pra filmar no estádio dele, né? O estádio é do Hurricane, não é do Racing. E aí eu fui até dar uma pesquisada, cara. É um time que fica numa região pobre, bem pobre, que é como se fosse um lixão, aquela região, sabe? Que é onde eles estão procurando, né, o assassino. Só como se estivesse ali, digamos assim, revirando ali o lixão de Buenos Aires, sabe? Assim, procurando ali uma zona não nobre da cidade. E até os torcedores daquele time são chamados como se fossem queimeiros, como se fossem assim, os queimadores. Porque aquela região é muito conhecida por queimar esses lixões, né? Que fazia uma fumaça preta muito grande. E às vezes quando essa fumaça preta entrava no estádio, e os jogos tinham que ser interrompidos, sabe? De tanta fumaça preta que tinha ao redor do estádio, tá? Na região ali. Né, cara? E aí, quando começa esse plano de sequência do helicóptero, se você olhar, tem uns trechos pegando fogo ali, sabe? Ao redor do estádio, e tem uma fumaça preta, sabe? No ar, assim, sabe? Né? Antes deles entrarem, sabe? E tem toda essa conotação, né? De algo preto que tá embaçando a vista deles, né? Que eles estão procurando, tentando encontrar, revirar, sabe? Eu falei, porra, que informação. Eu acho que isso é mais um elemento de você transformar esse noir em algo mais argentino e mais autêntico pra eles, né? É você usar o futebol, que é uma paixão do argentino talvez até maior do que a do brasileiro, né? Isso é muito importante. Ele usa alguns pontos turísticos de Buenos Aires pra dar um tom, uma cara pra esse filme, que é muito legal. Eu acho muito bom eles usarem, tipo assim, o bar, o boteco do Sandoval, é um botecão, cara. Tipo, não é um pub, é uma taverna, toda escura, em que a galera, né, joga ali a mesa de sinuca. Não, é um botecão. É um botecão que o pessoal vai depois do trabalho. Que vai ter o ovo colorido ali, se for o caso, sabe? O cara vai depois do trabalho, assim. Eu acho isso vai criando uma identidade pro filme muito importante e vai apresentando pra gente um cotidiano muito mais real, como a gente tá falando aqui, né? Isso cria uma textura pro filme importante, cara. Esse diretor, cara, não só pelo plano de sequência que a gente falou, mas ele tem uma noção espacial absurda. O plano de sequência é o auge disso, sabe? Mas em quase todas as cenas que ele tá filmando, a câmera vai se movendo. Às vezes é cena de diálogo em escritório simples, sabe? A câmera vai se movendo, vai pra trás de uma pilha de papel, volta, deixa uma porta de fundo, que alguém vai entrar por aquela porta, vai falar uma frase, a câmera continua se movendo, deixa outra porta à mostra, onde outra pessoa vai chegar e falar outra coisa, sabe? Então, o tempo inteiro, cara, não é aquela loucura que você assiste o filme e sai tonto, sabe? Sai, porra, a pessoa que tiver labirintite cai, não é isso, sabe? Mas, assim, é uma habilidade
de um controle espacial é absurdo em cenas de diálogo, sabe? Pra poder tornar o filme extremamente dinâmico, né? Cenas que seriam longas conversas apenas, cara, extremamente dinâmicas, cara. A câmera se movimenta bastante. O filme é muito fácil de ver. Eu tava comentando sobre o lance da vingança e da justiça e sobre esse filme e sobre o livro que ele tá escrevendo, na verdade, né? Sobre o romance que ele tá escrevendo. E acho interessante, eu comentei sobre isso, o Gabriel falou um pouco agora sobre esses conceitos e eu comentei sobre o quanto pode ser uma reparação também, sabe? O quanto a gente pode trazer uma reparação. Mas ainda assim, eu sinto que fica um vazio no momento em que ele percebe a vingança do Morales. Eu sinto que ainda fica um vazio que não é isso que necessariamente ele buscava. Ele sempre buscou, mas quando ele encontra aquilo não preenche ele. E eu acho interessante o retorno a Irene. Quando ele retorna pra Irene, pra mim, isso preenche. É óbvio que isso pra gente é uma grande recompensa, né, no filme, por a gente ter acompanhado toda essa história, né? E esse filme não é um filme fácil, assim. É um filme que traumatiza mesmo, assim, sabe? Pra mim, não é um filme fácil. Engraçado que ele teve uma aderência do público boa, mas eu não acho um filme fácil, pra mim. Mas, no fim, você tem uma recompensa, uma grande recompensa. E eu fiquei assim, cara, ele foi em busca do que ele não teve, né? Tentar buscar o tempo perdido. Por um momento, ele perdeu um tempo gigante da vida dele, sabe? Longe da Irene, por conta disso tudo, e ele vai em busca dela. E aí eu fiquei assim, com uma sensação de, cara, essa é a verdadeira justiça pro espectador, sabe? A recompensa do romance, né? De você ter acompanhado o romance e você ver que no final eles ficam juntos, é uma sensação que também te traz uma certa justiça, sabe? Pro filme. É interessante que a Irene fala isso no momento do filme, né? Que às vezes você não vai ter a justiça, né? Mas você vai ter uma justiça, né? De repente essa é uma justiça que eles tiveram. É uma justiça, né? Engraçado. E eu fico até pensando isso na metalinguagem mesmo, porque quando ele estabelece que é um romance, a recompensa do romance, né? De você ter acompanhado aquela história toda, é que você tem essa recompensa. E eu fiquei assim, cara, no fim, é meio piegas falar isso, né? Mas, sabe, tipo, tem retratação maior, tem reparação maior do que o amor, sabe? É meio piegas pra caraca falar isso, mas parece que isso faz um certo sentido pra esse filme, sabe? Sou muito piegas, isso que você falou, Sou muito piegas, né? É aquela frase, o amor vai vencer o ódio, né? Aquela frase do temo, vira te amo. É justamente isso, é o amor vencendo o temor, né? Vencendo, né, o medo. É bem piegas mesmo. É bem piegas isso. Mas é que o filme é tão bem feito, cara, é tão bem construído, que ele consegue vender pra gente uma mensagem extremamente piegas, de uma forma elegantíssima. Mas, Rodrigo, tu acha o filme piegas ou a frase que eu falei piegas? Não, é a frase. A frase porque eu acho que o filme é complexo, em todos os níveis. O filme é muito complexo. Não há uma justiça social ali, e eu acho que eu nem vejo necessariamente só uma questão só de vazio quando o Benjamin vê aquela situação. É uma questão mesmo de, cara, dá um dó gigantesco do que aconteceu com o Morales, sabe? É bizarro. Tipo assim, a vida dele tá destruída, de fato, e vai ser assim até o final. Eu usei essa expressão vazio porque ele fala isso, né? Ele fala que eu não gostaria de uma pena de morte pra ele. Gostaria que ele tivesse uma vida longa, cheia de vazio, sabe? E aí é isso que, né, eu ofereço. Quando eu falo assim, tipo, essa preguiça que eu trouxe aqui, é porque é um thriller também, sabe? Ele é um thriller que é pesado, ele é um thriller com, cara, estupro, uma cena que você tem uma ameaça absurda, né, como a cena do elevador, ou uma cena que você tem uma degradação tão gigante como a cena aqui do interrogatório, e no final você ter o amor dele se reencontrando. Um casal se permitindo amar, né? Mas isso soa piegas pra caramba, soa, mas isso também não é uma justiça na metalinguagem pro espectador, sabe? Sim, com certeza. E isso é, no fundo, também a realidade, porque o mundo é complexo, sim. Você vai ter situações em que é absolutamente revoltante, em que você vai ter situações que é uma recompensa muito, muito individual, particular. Não tem a ver com esse coletivo, por exemplo, que o Gabriel tá colocando. Então a vida é assim. Quando Benjamin percebe que o Morales, esse é o futuro dele, essa é a vida dele. Só que eu tenho a opção de não ter uma vida dessa forma, sabe? Tipo, e ele opta por aproveitar esse resto de vida, o amor da vida dele, que ele não se permitiu amar. É isso. O Morales, ele infelizmente teve uma trajetória, vai ter uma trajetória trágica, mas que serve pra dar esse gatilho pra cabeça esse gatilho pro Benjamin. A vida é assim, cara. Você desperta às vezes da tragédia do outro. Vocês estão colocando a motivação dele falar com a Irene no final, mas eu acho que o que rola aqui é uma decepção, na verdade, com uma paixão que ele via nos olhos do Morales, né? E o que aquela paixão se tornou. Então, eu acho que ao ver o fracasso do Morales, da paixão do Morales, ou fracasso talvez, a tragédia,
né, faz o nosso protagonista, o Benjamin, ele mudar um pouco de perspectiva. Eu acho que é isso que motiva ele ali. É ele conceber que essa paixão, daí talvez o reforço da minha perspectiva da cor marrom nessa montagem toda, é de que aquela paixão, aquela coisa que ele sentia tanta verdade ali, ela caminhou... Quase uma admiração, né, que ele sentia por aquela paixão. Acho que essa é a palavra, Gabriel. Acho que é admiração mesmo, né? Ele fala, inclusive, pra Irene, né? Você precisa ver os olhos daquele cara, né? Procurando ele nas estações. E aí nós vemos o olhar da Irene, né? Tipo, é muito bom, essa cena é muito boa. Tem um close nos olhos da Irene. Quando ele entrega o livro pra Irene pra ela ler, e ela lê antes dessa cena, que é o momento que eles se questionam, e o Morales, né? E ele vai buscar o Morales. Pra mim, ele tá buscando essa reparação, sabe? Por meio do romance dele, sabe? Nós não tivemos o que nos era prometido, mas olha aqui o que eu tenho. Eu tenho essa história contada. E ele vai tentar a mesma coisa com o Morales. De certa forma, a Irene gosta do romance e aquilo motiva ela a se aproximar do Benjamin. Mas o Morales, o romance, você vê que quando o Morales termina de ler o romance, aquilo não fez sentido pra ele. Porque ele já tinha buscado uma outra solução pra tudo. Ele já tinha buscado uma outra solução. Então aquele romance não significa nada. E é o que desperta no Benjamin a fúria dele questionar, cara, mas você viveu isso tudo e como é que você vive assim? E como é que isso aqui não significa nada pra você, sabe? Esse romance que você acabou de ler, sabe? Que eu escrevi, né? Porque ele já tinha buscado outro caminho. E aí passa um momento que pode ser até inconsciente, que é um momento muito introspectivo nesse filme, né? Dele se questionar sobre esse tempo perdido. E aí o que ele pode fazer agora, né? Só olhar pro futuro. Tudo já foi feito. Não há mais o que fazer. Então só resta olhar pro futuro. É um momento que... E esse vazio que eu falo é sobre isso, sabe? Sobre você encarar de forma resignada que o tempo foi perdido e acabou. Não tem mais o que fazer. É olhar pra frente. E aí é a busca pela Irene. Cara, o que é engraçado, porque a gente tá falando sobre ser piegas, né? E se você pensar que do escrito temo virar te amo, isso é brega pra cacete. É brega pra caramba. Isso é brega, Só né? que assim, cara, na boa, funciona. O filme é tão bom que tudo isso funciona, né? E eu tinha comentado, né? Pra mim esse filme, ele mostra que o roteiro é muito cuidadoso e maravilhoso com a máquina de escrever. Porque é uma prova de que tudo tá muito bem amarrado aqui, né? Você vê, tipo, a máquina começa no filme basicamente com a Irene presenteando ele com essa máquina, né? Essa velha máquina, né? Que tem um problema no ar. Não só serve como um presente da Irene, né? Não só serve pra representar ele como escritor agora, a nova fase dele como escritor, a máquina de escrever representa muito bem isso, mas serve também pra relembrar esse passado que os dois tiveram, né? Naquele tribunal. Então a máquina já tem uma função aí, só que ela vai ter milhões de funções. Aí você volta no tempo, né? Quando de fato o Benjamin recebe a máquina pela primeira vez no trabalho dele. Essa máquina que vem com um problema, ela não tem um ar, ela vem criando esse tom que eu coloquei lá no início, aquele tom de que você tem essa burocracia, né? No meio público, essa certa incompetência, esse preconceito que nós temos, a máquina reforça isso. Algo que não funciona no 100%. Algo que não funciona 100%, que tem uma trava, uma parte burocrática que não deixa as coisas se resolverem. Você não vai conseguir escrever um texto rápido porque tem um problema, sempre tem um problema, sempre tem uma barreira e tal. Então ela também tem essa função. Pô, quando ele simplesmente devolve essa máquina que tem um problema, a máquina vai pro juiz do tribunal, pro juiz. Tipo, aí você vê a moral que o Exposito tem e você vê o quanto esse juiz, ele é absolutamente coadjuvante naquele tribunal. E olha isso que é interessante. Reforça a ideia desse lado mais caótico do serviço público. Máquina com problema, todo mundo sabe. Tá indo pro juiz a máquina. O juiz não vai usar essa máquina, deixa pro escrivão. E essa máquina vai ser uma ferramenta importantíssima pro interrogatório. No sentido de que quando ele tá interrogando o Gomes rápido, antes do juiz chegar, porque ele quer enquadrar o Gomes o mais rápido possível, é a máquina que não permite, porque ele não consegue escrever na maldita máquina que não tem a letra A. E isso dá espaço, olha isso, ela como uma ferramenta pra cena, dá espaço pra que a Irene venha falar com ele e tenha toda a cena do decote. Essa cena é absurda também, essa cena é absurda. Essa cena é absurda. O assassino encara o decote dela, ela percebe que aquele cara de fato ele é o assassino, só pode ser pelo olhar, pela postura, e tem toda a cena em que ela consegue manipulá-lo pra se entregar. Então a máquina aqui tem uma função claríssima. Só que isso não é o suficiente, ela vai ter mais função ainda, né? Quando o Exposito, depois de escrever o romance durante muito tempo, você percebe que ele tem que escrever o A à mão no romance, no texto dele, o tempo inteiro, em cada palavra que tem um A. É a dificuldade de escrever esse romance que não tá acabado na cabeça dele, que a memória tá falha, que tá confuso pra ele. É a dificuldade, uma representatividade da dificuldade, né? Aí vai pra mim a parte mais foda. Quando ele escreve o temo, é que ele está sonhando sem o A. Olha que foda. Ele tá tão condicionado com a máquina. O robô, a capacidade dele, ele foi treinado, aquela burocracia foi toda treinada a tirar o A dele, né? Agora roubou a capacidade imaginativa dele, né? Ele não tá conseguindo nem sonhar mais com A. Isso seria, tipo, uma parte até mais filosófica, vamos dizer assim, que também faz sentido, mas tem uma parte prática. Ele está usando uma máquina há tanto tempo, que representa também essa burocracia no trabalho dele, mas faz com que
eles sonhem sem o ar. Isso é muito foda. Tipo assim, a ideia é muito foda. E vai ter uma resolução em que ele vai perceber o seguinte: o ar que falta na máquina é o ar que falta na vida dele, que é a Irene. Ah, isso foi piegas, então, olha lá. Piegas. Foi. É piegas, cara. Mas funciona nesse filme, porque eu falei, tipo assim, eles conseguem dar um significado pra tudo e que tudo poderia ficar forçado e piegas. Aqui funciona. Eu não sei porquê. Eu não sei como funciona. É verdade. Mas é que quando a gente fala, quando a gente coloca em palavras, a gente vê o quanto é piegas isso. E quando eu falei ali atrás, realmente. Exato. Mas no filme funciona perfeitamente. Funciona. E é engraçado. Colocar o A ali no pedaço de papel, sabe? Que tá escrito Temo. É muito bom. E eu acho que funciona muito bem esse romance aqui também, porque a Irene, ela é uma personagem maravilhosa. Ela não é a mulher que espera pelo parceiro, ela não é submissa, ela não é paciente nesse aspecto, ela é ativa, ela é interessante, ela afeta a história assim como afeta o Sandoval, assim como afeta o Benjamin. Então, não fica piegas porque ela não é piegas, sabe? Ela não é piegas. Então, eu acho que os personagens não são piegas, o contexto não é piegas, a história não é piegas. Então, se permite a você ter esses momentos de preguiça, porque a vida tem esses momentos de preguiça. A vida tem. E, porra, muito foda. É muito foda mesmo. É muito foda, pelo amor de Deus. Eu fiquei me perguntando assim, na verdade não, mas quando ele coloca o ar, a caneta, ao longo de todo o texto, é como se ele estivesse passando a mensagem de diferentes maneiras, né? Ele pode formar a palavra te amo dessa forma, né? A expressão, perdão, ele pode formar a expressão te amo dessa forma, né? Uma parte de maneira escrita com a máquina de escrever, outra parte com o A que ele escreveu de caneta. Mas ele só vai conseguir fechar quando ele tiver uma linguagem clara, né? A importância dele encontrar essa palavra verbalmente com a Irene é de fato o fim, né, da questão pra ele. E aí o filme encerrar não dando pra gente essa fala, a gente não consegue ver. Agora essa é uma relação entre eles. A porta se fecha finalmente, eles vão ter uma conversa privada, a sós, e por mais que a gente saiba o sentimento que ele tem por ela e que ele tá demonstrando de diferentes maneiras ao longo do filme inteiro, ele tá tentando formar essa palavra, ele até consegue formar usando linguagens diferentes, mas a linguagem que ele vai ter com ela, a gente é privado. Então, eu acho que o filme, cara, encerra em romance, encerra elegantemente, mesmo passando por essa parada piegas pra cacete. Fecha bem. Um sorriso dela, assim, de entendimento. Cara, eu me lembrei de um detalhezinho que eu acho muito legal, que eu adorei o Sandoval, né? Sandoval é um personagem maravilhoso e eu sofri realmente pela morte dele, que é uma cena muito no ar, né? A luz invadindo pela janela com a persiana, né? Ele na cama, metralhadora, aquilo é muito no ar, né? E é uma cena à noite, muito legal. Mas eu adoro quando, assim, Sandoval tá no bar, pela milésima vez bebendo. Ele é o bêbado mais perfeito do cinema. Ele tá no bar sozinho, acabou de beber, chega o Benjamin, tipo, cara, não acredito que de novo você tá aqui bebendo. Não, chamaram você, não. Falei pra não chamarem meu amigo, não. O Rodrigo tá falando até de uma cena anterior. Não, de posterior. Eu tô falando a cena posterior. Aí o Sandoval, o Benjamin sendo do lado dele, fala, cara, tô acreditando, tu tá aqui de novo, tu tá bebendo aqui de novo, cara. Aí ele só fica quieto, olhando pra ele. Aí o Benjamin faz todo um arco de explanação, dizendo o seguinte: por você gastar teu maldito dinheiro inteiro nessa porra desse bar, eu vou ter que pagar a tua bebida, a tua conta aqui, porque você deve estar pendurando tudo. Por conta disso, você me deve um favor e você vai ter que me ajudar. O Sandoval faz aquela cara dele, tipo, beleza, vou ter que te ajudar mesmo. Paga aí minha penhora aí. Só que aí o engraçado é o seguinte, parece que ele não tem grana nenhuma pra comprar nem mais uma dose. Aí eles chegam pra investigar a senhora, que é onde ele tem que ajudar o Benjamin, e do nada tu vai descobrir que ele foi no mercado e comprou uma garrafa de uísque. É tipo assim, eu deixo tu pagar minha bebida aqui, fingindo que eu não tenho mais grana, porque aí eu guardo meu dinheiro pra pagar, pra comprar meu uísque no meio da investigação. Cara, é muito foda. O Sandoval, cara, é o melhor personagem. E ele chegando em silêncio, enquanto o Benjamin tá lendo as cartas. E aí ele bota a mão no ombro do Benjamin, dá aquele susto. E aí a cena, malandramente, né, o enquadramento, ele não expõe pra você que é o Sandoval, né? Faz você ter o susto junto com o Benjamin, cara. Eu achei ele ótimo, mas pra mim, realmente, a melhor cena dele é quando ele tá brigando com o amigo dele. E aí chega o Benjamin, ele, não, chamaram você, isso aqui era uma luta entre homens. É muito foda. Muito bom. Esse filme é muito bom, vale muito ser assistido, reassistido, porque é cheio de pista-recompensa, né? Então, filme cheio de pistas de recompensa, assim, então vale muito a pena.
Beleza, e se você quiser acompanhar essa discussão sobre esse filme com a gente, quiser aumentar essa discussão, concordar, discordar, falar que o filme não é piegas, porque certamente a gente vai tomar porrada por conta disso. Não, o filme não é. A gente analisando que não é piegas. Né? Não é Não é. A gente que é. Eu que sou piegas, né? Então você pode encontrar com a gente nas nossas mídias sociais oficiais do Enquadrando, que a gente tem o Instagram do Enquadrando, que é Enquadrando_oficial. A gente tem o Twitter do Enquadrando, que é @Enquadrando_. A gente tem o nosso YouTube do Enquadrando, que agora o Rodrigo tá fazendo vários vídeos lá. Tô fazendo. Quero ver o pessoal prestigiar lá, Isso que eu ia comentar aqui, na verdade, eu ia comentar no início do programa, mas eu não vou fazer o Marcelo colocar esta parte lá no início. Seria bom. Bota essa parte lá no início, Marcelo. Mas, cara, parabenizar aí formalmente o Rodrigo Carvalho, porque os vídeos estão... Obrigado. Porra, tão foda mesmo, Rodrigo. Estão excelentes. Excelente. Tá bom demais. Valeu, gente. Obrigadão. E sobre o Senhor dos Anéis, pode continuar fazendo, que eu, por enquanto, eu tô concordando. Eu vou fazer. Então você pode acompanhar os vídeos lá em youtube.com/enquadrando. Também acesse youtube.com/acabou de acabar do nosso padrinho amigo Gabriel Gaspar. E, por último, se você quiser mandar um e-mail, você pode mandar para contato@acaboudeacabar.com.br. Mais uma vez, considere apoiar a gente, cara. A gente tá gravando aqui sobre esse filme. Considere. A gente não vai ter muito view, sabe? Mas a gente acha que é um filme muito foda. É um filme que merece análise. Então a gente tá gravando mesmo assim. 2 horas de uma quinta-feira, vale lembrar. Considere. Não vai ter view. Considere. Não vai ter view. A gente tá gravando sobre esse filme, que é um filmaço. Graças à votação dos nossos padrinhos. A votação dos nossos padrinhos. A democracia venceu aqui. Beleza? Então, assim, porra, considere apoiar pra esse projeto valer a pena. Porque se depender de view desse episódio de hoje, não vai ter, não. Tá ligado? Então, porra, ajuda a gente, cara. Não vai ter. Vamos compartilhar esse episódio até ele chegar pro Darim. Até chegar pro Darim. Porra, ia ser foda, hein? Perfeito. Porra, Então é isso aí, galera. Muito obrigado, divulgue Enquadrando. Grande abraço. E bons filmes. E esse filme, eu acho interessante trazer a informação aí, que eu não sei se o Daniel tem, Não sei. né, mas já puxando aqui, que é um filme que Já ele... tem um tempo que o Fábio vem desafiando o Daniel com esse negócio de informação. Ele tá, né? Ele tá cutucando, ele tá ali, ó. né, tô cutucando aqui o Daniel. Tem tempo, tá. Pro pessoal saber, se o Fábio fosse bem intencionado, ele podia falar com o Daniel antes da gravação. Poderia. Ó, atrás tá a informação. Não, mas ele quer deixar o Daniel em maus lençóis ao vivo Não, aqui. e ele ainda manda assim, eu não sei se o Daniel tem essa informação, eu nunca vou saber, porque ele não me disse qual é a informação antes. Então, Exatamente. talvez eu não tenha, talvez eu tenha, não sei. Aqui é tudo ao vivo. Né, do Oscar, e é um filme sensacional, então é sempre uma disputa ali muito conceitual, sabe, e traz filmes muito legais. Disputa mesmo é do Gabriel com a cachorrinha dele ali, uma disputa intensa, um cabo de guerra. Difícil, um cabo de guerra ali, né? É, coitado. É interessante você indicar um podcast para um oftalmologista que vai basicamente só ouvir o programa, né? É muito bom. O cara não tem Interessante. direito a ouvir só porque ele trata de olhos? É isso? Tem direito. Tem que ver cinema Tem direito. Pô, tu bateu um pigarro, cara. Tô igual o Temer, daqui a pouco tô... igual o pastilha. Tem que fazer a mãozinha, tem que fazer os dedos. A pastilha. Cara. Esse ponto que você colocou era algo que eu falaria. Mas não vai falar ou vai falar? Não, vou falar. Eu agora não vou falar mais, foda-se, né? Não, mas assim... Eu vou falar um negócio aqui, aí o Rodrigo até na edição puder colocar, logo depois que o Daniel fala lá lá no início, quando o Daniel fala de spoiler e tal, que não recomendo assistir Cara, o tu programa. sabe que o Marcelo não vai fazer isso, né? Vocês sabem disso, né? Não vai. Não vou fazer Tô minha de sacanagem, né, mano? Eu vou fazer uma parte. Não, você encaixa, então, o que eu vou falar agora, lá no minuto 35. Não, encaixa aí antes, não sei o que. Não, é o último áudio, ele tá querendo colocar um negócio lá no início. Lá no início. Na primeira fala do Daniel. É só falar. Vocês Enfim, estão de se sacanagem, não entrar, né? beleza, mas qualquer coisa entra nos erros lá atrás lá. É só dizer que esse aqui, cara, talvez seja um dos meus filmes favoritos que a gente gravou aqui no Enquadrando, sabe? Um dos filmes que eu mais curti de gravar e de reassistir, sabe? Então vale muito a pena ver esse filme, pra quem não viu. Só isso. Cara, Deixa no final do episódio mesmo. não podia estar agora. É isso aí, porra.